nossos apoiadores? Claro, com certeza. Vamos começar aqui com o Rogério Braga. Rogério Braga é um amigo e ele tem uma assistência técnica de notebooks, certo? E PCs também. O nome é notebook.com. Então, se você tiver com problema ali no seu PC, no seu notebook, certo? É só entrar em contato com ele, que com certeza você vai ter um atendimento especial e a solução do seu problema. Beleza? Vamos falar também da Perfumaria Chama da Amazônia. Se você não conhece, se você quer experimentar outros perfumes regionais, fragrâncias regionais, acesse o site www.chamadamazônia.com.br. Você vai conhecer todos os produtos. Eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado com a variedade de perfumes. Eu uso, a minha esposa usa, a gente usa aqui em casa, é sucesso. Então, se você quer conhecer, só visitar o site, eles entregam em casa. Você que está precisando fazer um upgrade aí dos seus perfumes, Bacana. Chama da Amazônia. Opa, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí do outro lado assistindo o nosso programa, episódio 3. Você que está aí também, de repente, no Uber, no táxi, no ônibus, ouvindo no Spotify. Hoje nós temos o imenso prazer. Eu já tive um contato com o Paulo Mardoc, ele já foi, para quem não sabe, eu sou evangélico, ele teve a oportunidade de pregar lá na igreja da Angostura, e a gente trocou contato, e a gente começou a falar sobre outros assuntos, sobre gravação de CD, e hoje ele está aqui conosco no DS Podcast, no episódio 3. Paulo, eu não sei se chamo de Paulo, de Senhor, de Mardoc, desculpa. Mardoc das Latinhas. Mardoc das Latinhas, pronto. Latinha é o apelido mesmo, o homem das latinhas. Ele ficou aí. Mas Paulo das Latinhas está de bom tamanho. Paulo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por essa oportunidade, que você vai abrir um pouco, né, a sua história, a sua trajetória para a gente e para o nosso público que está acompanhando. Isso aí, um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado, é um prazer muito grande também poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, né? E eu creio que se não fosse a mão de Deus e nos orientando, eu jamais teria uma história para contar. Sim, Certo. a gente estava conversando e bastante antes de iniciar o nosso programa, e o Paulo estava contando sobre a trajetória dele no início. Fala um pouco para a gente, que até então ali, antes do dia do teu casamento, teve alguns pepinos ali. Isso. Bom, eu sou de uma família de 14 irmãos, né? 8 mulheres e 6 homens, e todos tinham que dar duro na vida. Meu pai e minha mãe nos colocaram para trabalhar cedo, né? Uma família muito grande, e as minhas irmãs, elas, como não podiam trabalhar fora, elas faziam artesanato, e uma delas, a minha irmã mais velha, a Célia, ela fazia flores artesanais e eu vendia na rua. Eu tinha apenas 10 anos de idade e já ganhava meu dinheirinho. Então eu comecei muito cedo a trabalhar, né? E isso me traz a lembrança de que a criança, antigamente, ela estudava, brincava, né? Brincava e trabalhava. Ganhava um pouquinho para ajudar na casa, na família. Então é uma família muito grande. Eu venho dessa família onde todos tinham que trabalhar. E eu aprendi desde cedo a dar duro, né, na vida. Eu fui ajudante de serralheiro, trabalhei numa empresa chamada AMA como ajudante de fazer grade de ferro. Antigamente se fazia muita grade de ferro, né? O seu José, o seu Walter, eu fui ajudante deles, eu tinha apenas 13 anos de idade. Então, de lá para cá, eu contabilizei eu quase não tive lazer, apesar de gostar muito de jogar futebol. Eu era goleiro, né, da família, nós tínhamos um time que brincava no quintal de casa. Legal. Depois que o SESI me descobriu, eu fui fui ser goleiro de futebol de salão no SESI. Olha, né? Legal. Foi. E me arrependi, porque futebol de salão é mais pesado que futebol de campo, né? Depois fui para campo brincar mas chegou o tempo de servir. Sim. Né? 17 anos você já tinha que fazer os testes para servir, né, as Forças Armadas, e para servir nos 18 anos completo você já tem que servir as Forças Armadas. Então eu fui militar e gostava de trabalhar com armas, né? Quem foi militar sabe
a caserna ela ensina muitas coisas, entre elas mexer com armas. Então eu gostava, tinha uma habilidade de montar e desmontar uma HK-33, uma pistola Colt 45, mas depois eu vi que a minha arma mesmo era a palavra de Deus. Né? Bacana. O senhor não chegou a ser armeiro lá ou não? Não, porque não quis, mas eu tinha. Só que desconfiaram, eu achava que eu tinha jeito para ser investigador. Olha aí. Aí eu fui trabalhar no SIG, Sim. Serviço de Investigação e Justiça, né? Como datilógrafo, mas a gente tinha uma equipe lá de investigação da aeronáutica. E depois disso eu sempre gosto de dizer que eu tive bons empregos, realmente tive. Fui bancário. Agora, interessante de tudo, foi tudo direcionado por Deus, porque eu tinha apenas o nível médio, né? E passei em segundo lugar nesse concurso do banco. Eram 50 candidatos para 2 vagas. E, coincidentemente, uma das vagas ficou com o filho de um pastor amigo meu em Altamira, o Josué, que depois veio ser diretor do Ciretran. O Josué também músico, gostava de tocar trompete. Olha. Né? Nós tínhamos um conjunto lá em Altamira. Como eu nunca soube, meus instrumentos são os mais difíceis que eu toco, é triângulo. Só na percussão ali. Cheque. Então o conjunto geralmente não tem cheque, não tem triângulo. Mas eu gostava de estar cantando, né? E lá em Altamira eu trabalhei no banco, e não existe mais esse banco. Quem é da minha época sabe que é o Banco Real, né? Mas não existe. Não estou fazendo propaganda dele, porque não existe mais. E eu sempre digo que eu tive bons empregos. Deus sempre me deu a possibilidade de... eram 2 vagas para 2 evangélicos, né? Deus só pode ter sido, né? Eram 50 candidatos. E o tempo foi passando, o banco fechou, tive que voltar para Belém. Como eu havia servido a aeronáutica, conheci muitos oficiais, entre eles o Coronel Brasil, que já não está entre nós. E nessa época, um ano depois, ele estava assumindo a superintendência do Infraero, e eu estava atrás de emprego e encontrei-me com ele. Olha, de novo, né? Encontrei com aquela autoridade e eu falei para ele, eu estava atrás de emprego, ele disse, você não está mais desempregado, amanhã leva teus documentos, eu vou formar uma equipe, e me levou para o Infraero, uma das empresas estatais mais relevantes do mundo inteiro. A Infraero é quem... todos os aeroportos são administrados pelo Infraero, né? E geralmente são militares que são superintendentes, por ser a área de aviação, né? Lá eu estava de novo empregado, bem empregado, né? Já pensando em casar. E já conhecia já minha esposa, nós estamos beirando os 37 anos, né? Juntos, e eu estava conhecendo ali, namorando ainda, né? Bem empregado, pensei em casar. E foi uma época difícil porque as demissões vieram para o Infraero em todo o Brasil. E eu fui no meio lá de novo, é a roda gigante da vida. Ora lá em cima, ora lá embaixo, mas sempre crendo que Deus está na direção das coisas. Essas demissões foi em virtude de algum governo, algum presidente? Tem alguma crise? Infelizmente foram os desgovernos, né? Na época era o Collor, que saiu aí demitindo em massa, né? Um governo que, graças a Deus, durou 2 anos só. Sim. Né? E eu fui no meio, fui demitido. Porém, eu conheci muitas pessoas, autoridades no Infraero, a gente tem essa possibilidade. Eu era responsável da sala VIP e eu recebia muitas autoridades ali e acabei fazendo amizade com muitas autoridades e entre elas o governo da época, o governo do estado, né? E eu conhecia só de nome, nunca tive acesso ao governo, ou então governador Jader Barbalho, né? E ali, de tanto eu estar recebendo ele, como tantas outras autoridades, acabou surgindo uma amizade, né? Dali, e um dia ele chegou comigo e disse, quando você precisar de mim, me procure. E eu até agradeci, mas para mim eu ia ficar eternamente ali no Infraero, que eu gostava de trabalhar ali, né? Eu sempre gostei da área de cerimonialista, né? Mas olha só, vieram as demissões e aquilo me pegou, eu já estava noivo, com um casamento marcado. Faltando um mês para o meu casamento, eu fui demitido, eu e mais algumas pessoas. Eu lembrei-me do convite do governador e fui lá, né? Sem conhecê-los,
assim, intimamente, né? Era ali de trabalho, coisa de trabalho, eu sempre levei a sério o trabalho. E quando chegou lá, até o oficial da guarda desconfiou, disse, não, como, rapaz, olha, se for conversa sua, você vai ficar aqui no corpo da guarda até o final do meu plantão. Vai ficar preso ali pelo menos um dia. Uma pessoa que hoje é muito meu amigo, e é coronel da reserva, né, Coronel Gomes, na época era tenente e ajudante de ordem. E eu disse assim, olha, tem o Tenente Gomes, ele me conhece. E foi quando ele ligou, Tenente Gomes, eu só ouvi ele dizer, sim senhor, vou levar ele aí agora. E acabou me levando lá dentro do Palácio lá do Sodré, e o coronel, o tenente, mas o que aconteceu, não vou falar contigo, mas o coronel Hércules vai falar, que era o chefe da Casa Militar. E eu falei, estou desempregado e noivo, e preciso casar. E ele ligou então para o tenente Gomes, que estava com o governador numa reunião de secretários. O governador não falou comigo, né, que ele estava nessa reunião, mas já sabia o que era e só deu uma ordem, né, para me chamar para a Secretaria de Administração como datilógrafo, que eu era datilógrafo. E naquele tempo era uma ordem governamental, né? Então foi um privilégio para mim entrar no Estado naquele tempo. Não tinha concurso público, depois da Constituição de 88 foi vedado isso, né? Agora só por concurso público. Isso. A partir de 88 a Constituição só agrega quem participa de concurso público, mas antes não tinha, era uma indicação mesmo. E lá fiquei, só que eu trabalhava meio expediente até uma hora, ótimo, no departamento jurídico, eram dois datilógrafos para 15 advogados, era muita coisa, a gente trabalhava muito, era eu e o Jorge, que hoje é advogado, é da Cefa, muito meu amigo, e nós éramos datilógrafos, e final do expediente nós tínhamos que limpar o banheiro dos advogados. Tinha isso também, eu e o Jorge, né? E o Jorge não gostava, ele, poxa, eu sou aqui datilógrafo, isso é desvio de função, quando eu me formar, o Jorge disse, calma Jorge, bora limpar, bora. Amanhã, um dia eu limpo, outro dia você limpa, e a gente vai levando aí, tá? E não podíamos usar o banheiro, hein? A gente lavava os banheiros, não podia usar. E foi passando o tempo, greves, etc. Nunca participamos de greve, ficamos. Muitos amigos meus foram demitidos, né? Por conta de vandalismo e tal. E nós ficamos na Secretaria de Administração, só que nós ganhávamos pouco e, às vezes, atrasava o salário, 2, 3 meses. E foi quando eu tive que ir em busca de uma alternativa, né? Uma alternativa. E passei a vender, eu passei a ser vendedor ambulante. Eu vendia varal para roupa, trilho para cortina, prendedor de porta, olho mágico. E ainda fazia outros serviços. Olha, eu escutava a furadeira, ele está aí, eu ficava conhecido. Tem um prédio aqui em Belém chamado Rio Tejo, que eu fiquei um mês lá, porque eles escutavam um barulho da furadeira, ligavam para o rapaz da portaria, ele está aí, o Mardoc está aí. Aí eu já passava para outro apartamento. O que é? Uns quadros para colocar, e aí tinha furadeira, e furava, colocava a bucha, colocava o parafuso, colocava o quadro, e fui fazendo amigos. Hoje, inclusive, tem até um pastor da Assembleia de Deus, que ele conhece toda a minha vida, que ele morava no Rio Tejo, né? E ele conta a história, porque eu fiz serviço no apartamento dele, prendedor de porta, apartamento, o vento circula, se não tiver prendedor de porta, sai batendo as portas. Sim. E como eu fui ajudante de serralheiro quando ainda adolescente, eu aprendi a fazer grades, se bem que eram grades de ferro, eu comecei a desenvolver a grade de alumínio, porque só pode grade de alumínio em prédios residenciais, né? E eu já levava tudo serradinho, 1,20 m, a cantoneira 50 centímetros, e montava no local, né? E ganhava meu dinheirinho, fora o trabalho da Secretaria de Administração, que era a SEAD, Secretaria de Administração Estadual. Eu ficava tarde para a noite fazendo esse serviço, chegava muito cansado, né? Claro, casei, né, no dia 2 de abril de 1986. Eu fui admitido no Estado, no Diário Oficial e tudo, tá lá, eu até tenho guardado até hoje isso. E no dia 5 de abril, 3 dias depois, casei, né, com a minha querida esposa. E quando filhos você não precisa chamar, eles aparecem, né? Aí a despesa aumenta, né? Você quer ver
perder a paz dentro de casa é quando os filhos chegam. Eles são verdadeiras bagunças, eles bagunçam tudo, eles choram, eles precisam de carinho, eles precisam de cuidado. E eu então ficava assim, querendo dar o melhor, né, para os meus filhos. Foram épocas difíceis, porque o salário atrasava 2, 3 meses, e às vezes o mantimento acabava, a luz era cortada, a água era cortada, a gente passava algumas privacidades, tinha final de semana que eu tinha que estar almoçando na casa do meu pai, minha esposa na casa dos pais dela, porque era difícil, foi uma época assim, muito difícil, inflação de 80%, gatilho naquele tempo, né? E a alternativa foi vender essas coisas, eu comprava ali na Rofama e revendia, né, nos prédios, né? E com isso eu aprendi a fazer a coleta seletiva de latinha, comecei a catar latinha. E as pessoas dizem assim, é doido, catar latinha, 10 centavos o quilo, 10 centavos de cruzeiro. Era funcionário público. Eu era funcionário público. E nas horas vagas ia fazer serviço extra. Eu fui deixando o serviço de vendedor ambulante. Sim. E fiquei só com a latinha. Olha só. Né? Então era mais rentável, então. Era menos cansativo, né? E outra, você encontrava latinha na rua, na sarjeta você encontrava. Hoje você não encontra mais isso, né? E os bares, lanchonetes, vendedor de cachorro-quente, tudo eles usam latinha. Então eu chegava em casa 2, 3 da manhã, para sair às 7 para ir trabalhar como datilógrafo da Secretaria de Administração. E a minha esposa, ela hoje é brincadeira quando a gente está conversando em casa, né, lembrando. Ontem foi um dia que a gente lembrou muito sobre as coisas que ela tinha vergonha, né? Meus colegas te viram catando lata lá no comércio, aí eu tenho que estar dizendo que não era você. Ela tinha vergonha, não, era parecido com ele, mas não era ele. Meu esposo não cata lata. Hoje a gente brinca que o tempo chegou que apertou tanto que ela teve que me ajudar a catar latinha. Aí ela diz assim, não conta nada para ninguém. Só que tem uma matéria da TV Cultura, né, que mostra eu e ela catando depois do Círio, catando latinha. Né? E até hoje eu guardo com muito carinho. Bom, a imprensa começou a dar visibilidade a esse trabalho, né? Poxa, o cara que cata lata. E quando eles descobriram que eu era funcionário público, aí pronto. A oposição só quer um assunto, né, para bater para eles brigarem, né? Aí, tá vendo? Servidor público tendo que catar lixo. Aí eu, peraí, lixo reciclável. Não, eu sou reciclador. Então eu punhava aquele respeito, eu sou reciclador. Hoje, até para ser gari, você faz concurso público. Então não tem que nem desfazer do gari. O gari ganha hoje bem. Né? Ainda ganha as gorjetas, patrão. O lixeiro quando passa lá em casa, patrão, o lanche. Sempre tem, os vizinhos dão, eu dou. Sim. Mas eles ganham bem, porque é concurso público ou terceirizado. Né? E a minha esposa então começou a ver que tinha uma renda ali, estava gerando renda. Né? E eu tive um sonho que aquilo que estava me ajudando poderia ajudar outras pessoas. E esse sonho eu via escrito nitidamente, Projeto Latinhas. E eu, quando falava para as pessoas, porque não é bom a gente falar muito de sonhos, né, para as outras, que as pessoas acabam gozando da gente. Né? José foi contar o sonho que teve com os irmãos, sobrou para ele. Então tem sonhos que você não tem que contar, não. E eu comecei a falar, não, Deus me mostrou em sonho, um projeto. E as pessoas riam, debochavam, e tá, como é pessoal de repartição, né, aquela brincadeira. Teve uma época que eu chegava na repartição, antigamente a gente chegava, bom dia, um pegava na mão do outro, bom dia, colega. Quando eu queria fazer isso, não, pegou em lixo, vou pegar na tua mão, era assim. Tinha um preconceito. Quando ali. eu ia vender a latinha lá no lixão do Aurá, tinha vários compradores de material reciclável. E era bom vender lá. Então eu me metia lá no lixão para vender o nosso material que eu tinha coletado, né? E eu via a realidade ali daquele povo. Eu via aquilo me machucava muito, as pessoas no meio daquele lixo. Tanto é que eu digo, não vou ficar aqui muito tempo e saí, né? Saí e fui, e depois, interessante, eu fui lutar por eles até o ponto de chegar a fechar, e eu fui um dos mentores disso, né?
de fechar, de ir para frente do palácio e contestar, sabe, que aquilo era desumano, entendeu? Então, a ideia, eles brincam comigo, né, eles dizem que o único catador de lixo que deu certo foi eu. Mas, na verdade, por confiar em Deus, as coisas foram fluindo e eu comecei a repartir o pão. Eu vi que aquilo que serviu para mim alimentar a minha casa, me calçar, me vestir, eu poderia fazer com outras pessoas. E comecei a ajudar 5 pessoas. 5 pessoas somente. Eu comecei a dividir o meu pão. Eu vendia as latas, ia comprar alimentos e já fazia umas cestas com a minha esposa e nós íamos deixar na casa. E aquilo ali se multiplicou. Em menos de 2 anos eu já estava ajudando 100 cestas de alimentos, com o dinheiro da reciclagem da latinha. E era só latinha, por isso o projeto ficou o Projeto Latinha. E isso acabou me dando visibilidade, né? A imprensa começou a me ver com outros olhos. Pô, os caras estão ajudando com dinheiro, tanto é que no YouTube você encontra uma infinidade de entrevistas minhas, principalmente da TV Liberal, Cultura, RBA, né? Record. E de vez em quando eles estão me chamando para falar de alguma coisa, né? Dias atrás eu estava falando sobre esse tempo pandêmico, acabou fazendo com que muitas pessoas passassem necessidade, né? É uma hora dessa que você tem que estender a mão, né? Sim. Eu fundei o Projeto Latinhas, não é uma ONG, você me perguntou se era ONG, não é uma associação, não é nada, é um trabalho pessoal, eu saí catando lata. As pessoas me digam, olha, você pode receber dinheiro público. Não, aí é que não quero mesmo. Sim. Nunca foi essa a ideia, receber dinheiro público. Não, o projeto, a geração da renda do projeto vem da coleta seletiva, né? E depois disso tem a garrafa PET. O que é que eu fiz? Parei de vender, no grosso, né? Antigamente eu lavava, amassava as latinhas, vocês podem ver no YouTube, no quintal da minha casa era aqueles monte de lata, montanha de lata, vocês podem ver, porque eu armazenava o mês todo dia eu catava lata. Desculpa a minha ignorância, tem que ter um veículo, né, para um carro grande, eu alugava uma Kombi, como é que era que o senhor fazia? Foi assim, eu fazia a pé de ônibus, né, tanto é que tem uma matéria da cultura minha, olha, nós vamos atrás de você, e fizeram a matéria assim, eu vim atrás, né, eu era muito tímido, eu não gostava de dar entrevista porque eu era muito tímido, era mesmo, eu fui desenvolvendo esse lado na igreja. Sim. Quando eu comecei a cantar, a pregar, né, apesar que eu não sou pastor nem grande pregador, sou diácono da Assembleia de Deus, mas aquilo ali, essa afinidade com o público, eu adquiri na igreja. Aí eu pude observar que eu poderia falar, sim, de um trabalho que pode gerar emprego e renda. Eu sei que as latas desapareceram da cidade, que era tanta gente catando lata, que eu dizia onde podia vender melhor. Hoje é uma briga por causa das latas, né? A minha lata, todo dia tem gente ligando, olha, eu dou tanto. Esses dias agora, olha, eu dou R$6, R$6, acabou de me ligar alguém com R$6,50, rapaz. Melhor esse preço aí, né? Aí, onde é? Lá no canal, na São Joaquim. Pô, meu vizinho, eu sei quem é. Eu dou R$6,50. Não, agora eu vou fazer a 7. Então a gente brinca, porque eles dizem que aumentou o dólar, então não tem nada a ver com a nossa lata, mas eles dizem que porque o dólar aumentou a lata, porque é alumínio, é bauxita. Nós temos uma extração de bauxita aqui enorme pela Vale do Rio Doce. Nós temos bauxita aqui, não depende do dólar, é porque é vendido para fora e é em dólar, né? Então ocorre que as pessoas começaram a fazer a coleta da latinha também, né? E diminuiu, só que a minha lata ficou preservada em alguns lugares, como por exemplo a própria Coca-Cola, né? Ela vende o produto, né, mas não ajudava no descarte desse produto. Ela passou a me dar latas arranhadas, que não podem ir para comércio, não podem ir para o supermercado. Arranhada, amassada, não pode. Tem que ir perfeita. Então eu agradeço muito, porque Deus me colocou na frente de grandes homens, como o Dr. Juarez Simões, que o pai já faleceu há algum tempo e ele ficou na administração da Compar, né? Que mexe com a fábrica do refrigerante.
E eu comecei a pegar latas danificadas. Depois a outra empresa já de cervejaria, olha, nós temos aqui latas danificadas que não pode você ver. Então eu ia para lá, esvaziava, amassava, e eu tenho vídeos disso tudo, eu registrei, porque era uma coisa inédita. As empresas me chamando, né? A Serpasa, que é paraense, me chamando. Depois teve a ideia de fazer os contêineres de fibra de vidro, que é no formato de lata, tem até hoje, né? A lateral da minha casa, os vasos, são todas de latões de fibra de vidro, no formato da latinha. Então, o trabalho começou a crescer. Quando eu vi, já estava distribuindo 500 cestas básicas. O senhor chegava aí, de repente, sempre nas férias, nas praias, assim? Nas praias, nossa, mês de sempre julho, muita lata, Projeto né? Latinhas no Verão, era o nome do projeto. Aham. Projeto Latinhas no Verão. Aí era Mosqueiro, Salinas. Aí eu fazia uma conscientização ambiental. Aí eu era entrevistado na praia mesmo. Eu tenho várias entrevistas na praia, né? De Mosqueiro, Salinas, Outeiro. Então eu não parei mais. Aquilo ali virou febre. Parece que eu digo, nossa, não sei o que vai acontecer comigo. Mas eu não parei. Eu dormia tarde da noite, 2, 3 horas da manhã. Minha esposa ficava preocupada. Ela também ficava acordada, me esperando eu chegar. Era isso que eu ia perguntar. E a família ajudava? Não, os filhos Ali, eram pequenos né? ainda, Vocês né? podem ver nas reportagens, eles sempre ficam do meu lado. Né? E a minha esposa também sempre fica do meu lado nessas matérias. Gente novo ainda, bem jovem. Sim. Né? Eu casei, eu estava com 21 anos. E essa juventude, eu passei a minha vida trabalhando, minha juventude trabalhando, né? Minha adolescência trabalhando. E meus filhos, eles cresceram vendo isso. Hoje é o legado que eu deixo para eles, para meus netos, né? Minhas netas. Sim. E sempre me ajudaram, e eu sempre fiz com que eles vissem a responsabilidade, né? Responsabilidade ambiental, o caráter. Tudo isso eu sempre falo para eles, né? E coloquei os dois para estudar cedo, né? Eu cheguei a conseguir meia bolsa num colégio bem conhecido aqui. Pode falar? Pode, Aqui claro. no Grão-Pará. Sim. Eu jamais conseguiria pagar um colégio Grão-Pará. Mas Adventista, o né? diretor... É Adventista? É o Adventista. É, o Adventista. O diretor, na época, o professor Hofer, eu te vi na TV. Achei lindo o teu trabalho. Aí disse, o senhor está convidado para distribuir uma cesta básica comigo um sábado desse. Eu vou, e foi. Né? Até tem uma matéria também, o pastor distribuindo, que era o diretor da escola. E ele gostou. Eu disse para ele, olha, meus filhos, quando eu saio aqui, eu me congregava aqui na Barão do Triunfo, na Assembleia de Deus. Sim. Eu tinha que atravessar o Almirante Barroso e passar em frente ao Grão-Pará, a Escola Grão-Pará, Instituto Grão-Pará. E os meus filhos diziam, pai, isso daí, não dá, filho. E nessa história, eu fui lá na escola e disse, olha, eu vou te dar meia bolsa, você vai pagar meia bolsa só. E pode deixar aqui fardamento escolar, livro, tudo por nossa conta. Legal. Aí eu digo, pronto, eles saíram de lá para a universidade. Eu pagava com o dinheiro da latinha, a outra parte. E eles coletavam latinha comigo, porque você quer meus filhos eram assim, pai, eu quero um conga, vamos catar lata. Pai, eu quero uma bolsa, vamos catar lata, filho. Eu me lembro que os meus filhos eles iam comigo lá para a doca à noite, final de semana, e na volta, os dois dormiam dentro do ônibus. A minha esposa ficava muito chateada, porque não é para levar esses meninos, criança. Sim. Uma vez eu lembro muito bem, meu filho, a gente estava catando lata, ele ia com o saquinho dele, ele era esperto, todo esperto, né? E a Cia Paulista, conhece, né? Sim. Aí o rapaz disse assim, olha, não pode catar lata aqui não. Só que o gerente ouviu. Aí o gerente veio e falou, quer? Não, leva lá para trás, os sacos de lata, lá eles tiram lá, latinha, pode ir. Aí quando foi no outro dia, aí ele engraçou com o meu filho. Disse assim, tá com fome? Aí meu filho olhou para mim, que só respondia quando eu... Sim. Aí diga, filho, aí tô com fome. Aí vocês vão comer aqui hoje. E fui fazendo amigos, sabe? Eu tenho uma música, é meio mambo, é Fazendo Amigos, né? Eu fiz por conta disso, eu fiz muitos amigos. E inimigos nós temos cheios já, né? Aí eu fazendo, é um mambo. E por conta disso o tempo foi passando, eu fui fazendo amigos. Aí veio a loja Y Yamada, comecei a catar lata dentro da lixeira da Yamada. Lá conheci o Fernando Yamada.
Olha Hoje é um só. grande amigo meu. O Hiroshi Yamada, a Célia Yamada, a Neuza Yamada, ficaram meus amigos. Cara, você não existe. Eles me conheceram, eu estava dentro da lixeira. Todo dia. Era um segurança que era evangélico. Ele deixava eu ficar dentro da lixeira. Eu arrumava o lixo, né, e tirava as latas. Aí eu saía com 8, 10 sacas de lata dentro da Yamada. E agora, para levar de ônibus, como é que eu fazia? Aí o caminhão da Yamada, o Fernando disse assim, não, eu vou mandar deixar, tu vai junto com os sacos de lata. E eu ia dentro do caminhão, e eles iam me deixar lá em casa. De madrugada, coisa assim, 2 da manhã, 3 da manhã. Foram tempos difíceis. Vivendo pela fé, né? Mas aí eu nunca mais passei necessidade. Então, teve uma época que chovia mais dentro de casa do que fora. Aí eu tive que morar na casa da minha... Cheguei lá com meu sogro e disse, está chovendo muito lá em casa. E meu sogro é muito meu amigo, né? Até hoje ele vai lá para casa, todo domingo é o domingo nosso. Ele vai para casa, e ele almoça, merenda, só vai na tardinha. E ele disse, olha, só tem um lugar, aqui em casa só tem um lugar, é a cozinha. Isso não tem problema. Então eu armava a rede na cozinha, perto do fogão, e uma cama com a minha esposa e o bebê, né? A primeira era bebê ainda. E eu morei, então, hoje serve de exemplo até, de testemunho. Eles mesmos falam, meu sogro fala, né? Você morou na cozinha de casa? Eu morei por 1 ano na cozinha. E quando choveu, atrás tem aquele residencial, ali na municipalidade, tem aquele residencial, tem o Netuno, tem o Olympus. Sim. Eles aterraram, ficou alto. Quando chovia, a água toda ia para Manuel Evaristo. E as casas ficavam no meio da Manuel Evaristo, enchiam. E uma delas era do meu sogro. Então, às vezes estava dormindo, chovia, a água vinha. Aí vinha tudo. Vinha aranha, puraqué. Era horrível. E foi um tempo, eu lembro com muita alegria, porque eu nunca reclamei. Eu nunca reclamei. Nem quando... Se eu tomava café num dia, no outro não tinha o que tomar, eu nunca reclamava. E minha esposa também nunca reclamava. E a gente foi, então, crendo que Deus iria nos dar uma saída. Sim. E a reciclagem, para mim, foi a saída, né? Fantástica essa história, porque, enfim, eu observo muitas vezes, tem muita gente que desiste por pouco. Desiste do casamento, desiste da vida, né? E, puxa, muito bacana ouvir essas coisas. Aí chegou o tempo de Deus, aquela que você foi fiel no pouco, né? Sobre o muito te colocaram aí. E chegou esse tempo que o trabalho da reciclagem, 10 empresas, 10 amigos que eu conheci, viram uma matéria minha Os jornais. na RBA. Eu tenho mais de 200 entrevistas só de jornais escritos. E devo ter umas 60 entrevistas só de televisão. E muitas eu consegui a cópia. Eu tenho, quando alguém duvida de alguma coisa, eu faço questão de mandar. Sim. Sabe? Esses dias, um de Mardoc catou latinha, manda uma matéria. Uma pena que eu não compactei todas. Estou atrás disso, de alguém compactar. São matérias de 4, 5 minutos. Eu preciso colocar em menos de 1 minuto, né? E ocorre que eu fiz amigos, e esses amigos, eles se uniram e me surpreenderam. E me deram uma Kombi. Me deram uma Kombi. Aí melhorou o transporte agora. Não, eu não sabia nem dirigir. Eu aprendi a dirigir sozinho e faço música, eu gosto de compor, né? Então eu fiz uma música, Me Ensina a Dirigir Jesus. Porque eu não podia pagar a autoescola, então eu dizia, me ensina a dirigir Jesus. Muitas das minhas composições eu faço dirigindo. Aí a minha esposa pega o celular rapidinho, ela já fica, ela sabe, gostei, isso aqui vai lá. As músicas da festa da nossa igreja, todo ano eu participo com 1 ou 2, né? Ano passado, esse ano, eu participei com uma que foi sucesso, né? Não sei se tu escutaste, que é uma música latina. Eu gosto muito de ritmos, né? Sim, sim. Não, mas o senhor cantou uma latina lá na Angostura. Então foi essa. Ah, sim. Entendeu? E caiu na graça dos nossos pastores. Se não me engano, era um mambo, né? É tipo um mambo. Isso. Então eu gosto muito de música latina. E as minhas composições eu faço batendo. E eu batia na direção, fazendo Me Ensina a Dirigir. É um samba. E fui sozinho.
Eu pegava o carro e saía sozinho. Nunca, eu acho que eu nunca matei uma formiga, né? E ocorre que essas 10 empresas, né, eu coloquei a logo de cada uma na lateral do carro, o projeto lá tinha, os caras gostaram, eram empresas grandes, né, era a Big Ben, era a Microcell, a Yamada, né, Compar, poxa, aí eu colocava, as de cerveja eu colocava bem pequenininho. Fazer muita propaganda. Tem muito, mas não quero reclamar. Sim. Olha, e depois o tempo passou, roubaram a Kombi. Roubaram na frente da igreja, num culto de segunda-feira. Quando eu vejo que eu deixava os dirigentes, né, pastores, eu saía deixando depois do culto. E nesse dia, como não estava lá no local, como era conhecido, a Liberal, a Diário, a rádio, começou a divulgar, acharam ela toda depenada. Eu tenho essa matéria da TV Cultura da RBA, eles acharam a Kombi, uma senhora, e toda depenada, rapaz. E depenaram o carro. E uma pessoa disse assim, eu compro essa carcaça. Foi interessante isso. Aí eu vendo essa carcaça. Foi com o dinheiro da carcaça que eu dei entrada no carro que eu tenho até hoje, que é uma Towner, que foi batida em outubro do ano passado. Era parada de madrugada, bateram, aí saiu no barra pesada, saiu no Record. Os caras... E até hoje nós não sabemos quem é que a filmagem do Lava Jato não pega a chapa direito. Sim, sim. Aí não... Às vezes foi grande, foi a lateral do carro, né? E é um carro antigo. E está batido até hoje. Quando foi esses dias, eu peguei e me chateei. Eu peguei, comprei tinta e eu mesmo saí pintando o carro. Aí passou um pastor meu, disse assim, cara, eu bati uma foto do teu carro, tá novinho. Tipo, foi eu que pintei. Peguei um rolinho, passei o sábado todo, sábado retrasado, pintando, lixei. Só que o baque ninguém consegue ajeitar. Nem o ciborgue, né, que eles usam, nem... O senhor comentou sobre a igreja. Eu tenho na minha memória, nos anos 90, minha mãe, ela sempre me levava no... A gente se congregava por aqui, numa igreja aqui perto da Vila Militar, que eu morei, aqui para trás. E aí nos domingos a gente ia no Templo Central. E foi a minha primeira memória que eu vi o senhor muito novo, era anos 90, eu era criança, o senhor já no Templo Central, eu acho como diácono. Eu fui chefe de cerimonial, sim, né? Eu formei o cerimonial da igreja no Templo Central para as festas, né? Principalmente para as festas. Teve época que nós treinávamos 500 jovens, que as nossas festas eram no Mangueirão, né? Era assim, a festa dos 90 anos, por exemplo, no Mangueirão. Foi eu que recepcionei todas aquelas autoridades, né? Inclusive o Jader ficou conhecido, que ele disse, poxa, o Mardoc ensinou direitinho o Jader falar, que o Jader, quando falou, ele arrebatou o povo, né? Eu lembro muito bem que ele disse assim, eu vou falar. Aí ele diz que o melhor vinho, que deixaram ele por último, o melhor vinho será servido, né? E foi aplaudido. Esse discurso dele é famoso, inclusive. É famoso, ele era presidente do Senado, né? Foi presidente do Senado e tal. E até hoje eles brincam comigo, né? Já assinou direitinho já. E nada, eu fui em Brasília com o pastor Samuel, né? E fomos lá, a agenda fechada. Quando ele soube que eu estava lá, ele abriu a agenda, recebeu a gente. Eu tenho até um vídeo do Senado, depois eles me mandaram um vídeo e saiu no diário estampado, eu, o pastor Samuel, lá com o Jader, como presidente do Senado. E eu, então, como chefe cerimonial, eu equipava os jovens que não tinham roupa, eu ia nas lojas comprar bobina de roupa, mandava fazer as roupas, era sapato para quem não tinha. E eu não era político, eu gostava de ajudar, nunca, nem pretendia ser, né? Depois, isso já consagrado diácono, né? Eu sou o diácono mais antigo do Templo Central. Olha só. E fui para o diaconal, e no diaconal eu e minha esposa fomos ao diaconal, né? Os dois fomos juntos. As pessoas até brincam comigo, cara, foram 50 diáconos a pastor e você não foi. É porque eu não tenho chamado pastoral mesmo. As pessoas me chamam de pastor, né? Mas eu não tenho esse chamado pastoral. Eu saio com essa, dizem que eu sou pastor lá de casa. Eu tenho mais ovelhas para cuidar, né? Mas eu não tenho isso. E outra, eu não vejo político e pastor, não me vejo. Né? Eu sempre digo, quando as pessoas dizem assim, o pastor Mardoc, não, pastor não, diácono. Porque o diácono está ali para servir o pastor, né? A igreja. Então
Ali, eu depois fundei, como eu tinha sido militar, o Tempo Central cresceu muito, a membresia, muita gente, precisava de segurança, aí eu formei uma equipe de segurança. Olha só, que eu não sabia disso, legal. Eu peguei só, sabe Davi, quando pegou só os esquecidos, os desvalidos, eu era gente que tinha sido militar, estava novo convertido, eu fui pegando essas pessoas e fui equipando, né? E me interessava por elas, né? Então eu dizia para o pastor Nelson Cardoso, pastor Nelson, esse povo aqui vai me ajudar, eram 14 na época, eles vão me ajudar, mas eles precisam de dinheiro para o ônibus. Sim. Aí eles davam vale transporte, o pastor Nelson me dava e eu distribuía para eles. E às vezes chegavam com as suas queixas, olha, não tenho o que comer lá em casa, calma aí, uma cesta básica aqui na igreja tem, vou te arranjar. Aí era assim, até hoje eu fiquei conhecido. Depois eu deixei a segurança para outro, hoje é o pastor Eliezer, que faz parte da segurança, do diaconal, e fiquei só no diaconal, servindo ceia e tal. Só que a minha atividade, eu digo que quando você quiser um grande cantor, ligue para o Roberto Carlos. Mas se quiser um adorador, ligue para mim que eu vou. Olha. E eu tenho um negócio de ir na periferia. Então, onde não vai gente famosa pregar e cantar na periferia, eu vou. E eu vou no carrinho da Latinha, que é conhecido. Porque se eu for no outro carro, é um problema. Porque apesar que eu já tenho há 15 anos esse carro, mas ainda chama atenção. Aí eu vou no da Latinha. O da Latinha ele é estreito e ele entra em qualquer lugar. Então, a maioria das congregações da periferia são em ruas estreitas. Então, eu vou no carro da Latinha, que é conhecido, mas eu vou. Eu gosto de, então, se vocês me acompanharem no Face, por exemplo, toda semana eu estou em 4, 5 congregações cantando, pregando. Esses dias eu estava falando sobre o Novembro Azul, né, que é justamente o câncer de próstata. Então, apesar que Deus me deu uma grande oportunidade, né, que eu não tive. Eu tive bons empregos, mas nunca tive a oportunidade de uma formação acadêmica, né. E quando foi ano retrasado, eu fiz o vestibular para biomedicina, eu sou acadêmico de biomedicina, mas já estou aqui e ali palestrando na área de saúde, né? Legal. Eu sempre gostei dessa área, nunca tive... Aí as pessoas, mas você foi... Como é que você chegou na Câmara? Né? É uma coisa que nem eu sei explicar direito. Talvez pelo fato de sempre ajudar nossos irmãos da igreja. Eu sempre ajudei. Quando alguém diz, olha, o candidato é o irmão lá, vamos ajudar o nosso irmão, é melhor colocar um irmão nosso do que eu tinha esse negócio comigo. Mas chegou um tempo que eu não votava, não gostava de política. Eu tenho um negócio com política, assim, sabe? Muita política para mim enche. Tem horas que eu não quero conversar sobre política. E eu ajudava os irmãos, né? O pastor pedia, aí bora ajudar. Só que depois os caras ganhavam, né? E a gente ia tomar um café lá no gabinete, nunca podia, porque estava em audiência. Sim. Aí interessante que teve um caso emblemático, que eu ajudei muito um irmão nosso, não vou falar o nome. Sim, claro. Ajudei demais um irmão e ganhou e vivia em casa e, sabe, dava apoio, porque eu estava no auge, né? O Homem da Latinha, que é meu apelido, né? Mardoc, o Homem das Latinhas. Isso já como vereador, né? Não era vereador. Ainda não. Eu ajudava. Você estava ajudando o outro, né? Entendi. Dando apoio, né, ali na talvez campanha. O estupim de ser candidato foi isso, sabe? A gente da igreja, o irmão ali da igreja, a gente bora ajudar, melhor ajudar um irmão nosso. Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Sim. Eu tenho isso. Ou melhor, eu tinha, né? Se me perguntar hoje, eu não tenho, né? Me decepcionei. Por quê? Porque você, depois o cara ganha a sua ajuda, né? E na hora que você vai pedir um apoio para alguma coisa, tem que marcar audiência de gente que você nem viu na campanha, mas trabalhando tem no acesso gabinete, ali, né? Trabalhando no gabinete, eu nunca vi essa pessoa na campanha, e a gente ralando ali, e o carro-som à disposição, meu carrinho da Latinha, conhecido, aí colocava a foto lá da pessoa, né? Sem pedir nada em troca, eu quero ver meu irmão da igreja, vai ajudar a igreja, eu pensava assim, né? E depois você tem que ir lá, depois de alguns meses, você vai lá no gabinete, não, tem que marcar audiência. Eu digo, peraí, quando ele foi me pedir ajuda, eu não marquei audiência para ele. Sim. Certo? Porque é a terceira vez que eu venho aqui, nunca dá, eu marco audiência, eu venho e mesmo marcando, não me atende. E o tempo passou, né? E eu fiquei conhecido, tá? Saindo a imprensa, ela foi de fundamental importância porque ela acabou te dando visibilidade, mostrando o que? O trabalho.
Até os repórteres devem perguntar, você tem plano de ser político? Não, não tem, e não tinha mesmo. E quando foi um dia, a pessoa foi, tempo de campanha, olha, foi em casa. E eu peguei naturalmente, poxa, eu tentei falar com você várias vezes e não consegui, agora eu já tenho um candidato. Cara, não faz isso. Como é, né? Não, somos da igreja, eu digo, eu sei, conheço você e tal, mas agora eu já tenho candidato, e quem é? Eu. Aí as pessoas se revelam, né? Cara, você não tem onde cair morto, você não tem dinheiro. Aí vem um cara que, né, e diz assim, você tem 200 mil para sua campanha, gastar na sua campanha? Não, não tenho não, se eu tivesse nem entrava em política. Eu respondia assim mesmo, inclusive era um pastor da igreja, né? E eu disse assim, mas agora sou eu, e sem nada. Deus proverá. E cheguei em casa, falei para minha esposa, negativo, você não vai se meter nisso. Quando a discórdia começa em casa, é melhor não insistir. Né? Eu não vou querer uma briga por causa de política com a minha esposa. Mas o tempo foi passando, eu digo, eu falei por falar, porque eu não quero mais ajudar o pessoal, meus irmãos da igreja não, porque a gente quando precisa, e não é o primeiro, né? Você lembra? E aí o tempo passou, quando foi um dia eu recebi um recado, né? Um recado de uma pessoa que hoje é governador do estado. Aí disse, poxa, olha, o papai lembrou de ti, tal, você é conhecido, já vi várias matérias tuas, vem aqui tomar um café. Aí eu digo, não, é política, não. Aí insistiu. No outro dia, olha, vem aqui, quando eu vi era o Helder, ligando, era diretor da Diário FM. Aí eu fui lá, cheguei lá e me filiaram. Me filiaram e eu não queria, disse, olha, eu não tenho dinheiro para uma campanha, eu não vou me meter nisso para nada. Então, não, cara, você tem nome. É interessante, e apesar de não concordar com muitas coisas que o Helder faz, mas uma coisa ficou gravada, ele era jovem e disse para ele, você tem nome e você crê num Deus poderoso. Eu falo assim mesmo, uma pessoa falando isso para mim, eu sabendo que eu creio num Deus poderoso, saí dali, agradeci, tomei um café com ele. Quando foi uma semana depois, papai quer falar contigo. Ele tinha voltado, era senador. E foi quando ele insistiu, eu disse, tá bom, eu vou, mas sabendo que eu não tenho condições financeiras. E fui logo abrindo o jogo, né? Aí foi quando a gente teve a oportunidade de ter um plebiscito na Assembleia de Deus. O pastor Samuel fez um plebiscito, né? E a minha chateação foi que ele queria apenas 3 vagas, né? E, plebiscito para 3 vagas, apareceu uma multidão de candidatos da igreja. Pastores, filhos de pastores, médicos, advogados. E aí eu olhei assim, meu Deus. Fui orar. Orei, e quando eu estou orando no círculo de oração, uma segunda-feira, quando eu passava para o trabalho, eu tinha que ir no círculo de oração, começava cedo, né? E eu estava orando ali, e de repente vi uma velhinha, que hoje, inclusive, ela canta nos Belemitas. Uma velhinha, toca triângulo. Uhum. E ela chegou comigo, colocou as mãos na minha cabeça e disse, o Senhor manda te dizer que vai te levantar no meio das autoridades. Aí eu fiquei feliz da vida, digo, puxa, e foi na época que eu fui chamado para ser diácono. Aí eu digo, puxa, vou estar no meio dos pastores, autoridades. Não era nada daquilo. Aí o tempo foi passando, eu já afiliado e tal. Eu disse, olha, alguém chegou comigo e disse, não é isso que você está pensando, é algo na área política. Aí eu digo, que nossa, meu Deus do céu, de novo essa história. E a minha esposa nunca quis, realmente ela não me via dentro da política, né? Meu sogro também, as pessoas dizem, não te mete com isso não, você cara um trabalho tão bonito e de repente, olha, eu vou tentar, toda a vontade de Deus, eu vou tentar. Eu pensei, não, eu esqueço e acabou. E foi um tempo onde só tinham notórios, né? A doutora Marília Crespo, que foi presidenta do Ministério Público, né? E um Anais, só gente grande, né? Doutor Vanderlan, que hoje é deputado, meu grande amigo, e outras pessoas, o menino Porto, o Ronaldo, que faleceu agora. Sim. Eu digo, mas eu estou dentro, estou aqui, vou disputar, já disse que eu vou disputar, então já estou dentro. Então, aí aconteceu do plebiscito, né? E o que me chateou foi o seguinte, que o pastor Samuel falou apenas que eram 3 candidatos,
né? Mas que 2 vagas já estavam garantidas, que era o pastor Firmino, né? Gouveia. Isso era que ano, mais ou menos? Foi em 2000. 2000. O pastor Firmino estava deixando a igreja. Sim. E o pastor Samuel estava assumindo, né? E o outro era o irmão Orivaldo Pinheiro, Sim. que é cunhado do deputado Raimundo Santos. Então as 2 vagas estavam garantidas. Eu digo, nossa, uma vaga para 30 e poucas pessoas. Olha, se for da vontade de Deus, essa vaga será minha. E fomos. E na época eu, como cantava muito, pregava muito, eu era conhecido no meio dos dirigentes de congregação, que antigamente tinha muitos dirigentes de congregação. Eu era muito conhecido, então eu levava a cesta básica pelo Projeto Latinha para a ação social da igreja, as nossas igrejas, templos têm esse trabalho, né? Então eu nunca gostei de chegar com a mão assim, sem nada. Eu gostava de levar, olha, aqui para a ação social da igreja, pastor, 2, 3 cestas básicas para ajudar e tal. Então eu ficava conhecido na periferia, eu era conhecido, sou conhecido, né? Só que aí o plebiscito para uma vaga, só a misericórdia de Deus mesmo. Porque eu estava disputando com médicos, advogados, né, filhos de pastores, etc. e tal. Mas eu fui. Bom, o plebiscito seria os dirigentes iam votar. Ora, naquela época tinham 300 e poucas congregações. Eu era conhecido, né? Os dirigentes iam votar. Em cima da hora, 15 dias antes, os dirigentes não vão votar. Quem vai votar? Só os pastores. Aí, poxa, tinham 60 pastores naquela época. Eu fui para o plebiscito, foi no auditório, cada candidato tinha 5 minutos para falar, e era sorteio, né? E todos entravam lá e passavam dos 5 minutos. 5 minutos. E as notícias vinham, nós estávamos em outra sala, né? Nós éramos chamados para entrar no auditório onde estavam os pastores que iam votar. Foi muito interessante que Deus agiu nessa hora, porque eu fui o último. E eu já sabendo que os caras tinham passado do horário, e já era quase 1h da tarde, eu tinha começado 8 da manhã, eu peguei... Todo mundo querendo almoçar, né? Todo mundo com fome. Aí eu fui para a tribuna, tinha um púlpito lá, interessante, um parlatório, né? E eu subi ali, e gente, vocês já me conhecem, está na hora de almoçar, falei assim mesmo. E eu não vou enfadar vocês aqui. Falei em 2 minutos. E acabou ali. Aí foi a votação. Veio a votação e eu ganhei por 1 voto. Teve o primeiro turno, empatou com não sei se você lembra do Altino, do irmão Altino. Não recordo. Era do sindicato Era do sindicato aí. Ele empatou comigo. Aí teve uma outra votação. Aí ficou só nós 2, né? E o Altino tinha levado gente para café da manhã, né, tipo dia, almoço, e eu ficava na minha. E esse dia, no segundo turno, que dizem que foi assim, até saiu nos jornais isso, eu tenho até hoje essas matérias, né? Sou do Diário do Pará. E eu ganhei por 1 voto no segundo turno, do plebiscito, e passei a ter apoio, então, da igreja. Seria um terceiro candidato da igreja, o pastor Firmino Gouveia, que já não era mais pastor da igreja, né? E o irmão Orivaldo Pinheiro. E os 3 tiveram o apoio da igreja, né? Só que não era bem, porque havia uma preocupação muito grande não eleger o pastor Firmino. Por quê? Porque a igreja não via pastores envolvendo em política. Sim. Mas só que ao mesmo tempo, se perder, vai ficar feio para a igreja. Eu mesmo ficava preocupado. Eu disse, porque eu amo o pastor Firmino, né? Um grande amigo meu. E de repente, se ele não ganhasse, ia ficar muito feio, porque ele foi pastor 29 anos da Assembleia de Deus. E uma pessoa respeitada, foi quem construiu templos. O Templo Central foi ele que construiu, na gestão dele como pastor da igreja. Ele trabalhou muito pela igreja. Então, 29 anos, é conhecidíssimo. Claro que o voto tinha, mas ao mesmo tempo que tinha que migrar para ele esses votos, ao mesmo tempo tinha aquela preocupação, poxa, o pastor deixou o pastorado para ser política. As pessoas comentavam isso, né? Aí as pessoas tinham que dizer, os pastores, não, mas ele não está mais como pastor, ele é pastor emérito. Então eu já dizia assim, poxa, o pastor Firmino tem que ganhar essa eleição, né? Mais ou menos assim, nem que eu perca, mas ele tem que ganhar.
essa eleição. E já o outro candidato, eu já dizia assim, não, esse eu não vou. Eu ajudei muito em 2 eleições, e depois não me ajudou em nada, mas tá bom. Mas Deus foi tão benevolente que acabou entrando os 3, né? Pastor Firmino, Orivaldo e o Mardoc, né? Ainda que eu não vi tanto apoio, assim, sabe? Porque a preocupação era com o pastor Firmino. Então, Sim. eles tinham o dever moral de eleger o pastor Firmino. Então, acabavam esquecendo um pouco dos outros candidatos. Só que o Orivaldo, ele tinha panos para as mangas, que é o cunhado do deputado. Então, na época, o Raimundo era deputado federal, então tinha condições de eleger o cunhado, né? Eu não tinha ninguém, não tenho pedigree político, eu não tinha dinheiro, eu tinha um trabalho. Mas, olha, eu pude perceber que o trabalho, ele faz a pessoa, viu? E eu não tinha ainda dimensão do que o projeto Latinha tinha me colocado. Naquele dia, quando saiu o resultado, o segundo mais votado do PMDB, um partido que só tinha gente grande, para mim foi um grande milagre. Um grande milagre, né? Acontecer aquela eleição, o segundo mais votado, o primeiro foi o Anais, que era todo dia aparecendo na televisão, Sim, meu grande sim. amigo. Até Anais, hoje, né? Tá né? na TV. Até hoje. É. Depois veio eu e veio o doutor Vanderlan Quaresma, né? Que todo mundo ficou impressionado de eu ter mais votos do que o do Vanderlan. Mas eu creio que foi a mão de Deus ali, certo? E disputamos ali a mesa diretora, eu fui segundo secretário da mesa diretora, e logo em seguida disputei a presidência, né? E ganhamos a presidência ali como primeiro vice-presidente. Mas eu administrava porque o presidente, o Vitor, nós fizemos um acordo, né? Como quem diz assim, vamos mandar juntos, né? Até porque o PMDB ajudou o Vitor a ganhar, então tinha tudo aquilo. Então, onde eu cheguei, para mim foi um grande milagre, né? E fizemos um bom trabalho. Eu ajudei a reformar 91 templos da Assembleia de Deus aqui em Belém. E construí um templo com o meu salário de vereador. Se você dizer assim, mas você guardou alguma coisa, algum dinheiro? Não guardei nada. Tudo eu investi na obra. E Deus se agradou de tal maneira que eu fui reeleito. Nunca gostei de pagar pessoas para votarem em mim. Sim, sim. Nunca gostei disso. Para mim, isso aí é horrível para mim, como cristão, ter que fazer boca de urna. Nunca tive. A minha equipe é tão pequena que é resumida a 5 pessoas, né? Era 5 pessoas. Claro, que quando você assume um cargo dentro do parlamento, você tem um leque de opções para colocar quem você quiser de gente de confiança. Então eu tinha 12 pastores, amigos meus, que eu sempre tive boa relação com eles. Eu convidei, eles vieram trabalhar comigo, pessoas que você conhece, pessoas de nome, né? Pessoa Zéias, que é lá da Padre Eutiquio, enfim, são muitos nomes. 7 esposas de pastores e 5 filhos de pastores que estavam fazendo universidade e não tinham como pagar. E eu ajudei filhos de pastores. Então, eu nunca tive medo de trabalhar com os irmãos da igreja, de dizer assim, não, eles vão ver o que eu estou fazendo, porque eu nunca precisei fazer coisa errada. Sim. Então, eu tinha pessoas do meu lado. Eu fundei um trabalho dentro do parlamento chamado Parlamento para Cristo. Antes das sessões, às quartas-feiras, nós tínhamos um culto dentro do plenário. Nunca tinha tido isso. Era uma coisa inédita, eu e minha esposa. Começou com eu e a Marta, ela no violão, só nós dois. Aí os funcionários diziam, chegou um doido para cá. E depois começaram a vir as ovelhas. Eu tinha uma congregação de quase 60 pessoas, funcionários, iam lá me ouvir. A gente cantava. Depois comecei a convidar pastores para ministrar lá, né? Grandes amigos meus, eu os levava para ministrar. Eu cheguei a ministrar para o atual presidente hoje, o Zeca Pirão. Sentava, tinha amor, eu tenho fotos, tenho álbuns, o Chefan, né, sentado me ouvindo eu falar do amor de Cristo, e eles gostavam, né? O Joaquim Passarinho, que hoje é deputado federal, eles sentavam, eu tenho fotos, eles prestando atenção, eu pregando dentro do plenário. Então eu levei, felizmente, quando eu saí, esse trabalho também acabou.
Ali era um ambiente pesado. Muito pesado. Muito pesado, muitas Muito pesado. Divergências, brigas. Primeiro, a coisa começa por existir muitos partidos. Para mim, eu não sei de onde saiu tanto partido assim. É partido para todo gosto. Né? Tem partidos que servem só ao LGBT, tem partidos que servem só empresários. Sindicatos. Sindicatos. Então, você chega ali, você encontra aquela salada toda de desmandos, né? Vários pensamentos, e você diz, meu Deus, é difícil só trabalhar. a tua graça. E para mim chegar onde eu cheguei, primeiro vice-presidente, né? E fazer projetos, por exemplo, eu coloquei na cabeça que os umbandistas não teriam mais que sujar as esquinas. Coloquei na cabeça que eles deveriam, se tiver que fazer pela liberdade, né? De culto, né? De culto religioso, tudo bem, mas tem que limpar. Aí para eles foi uma afronta. Aí começou a perseguição. Né? Sim. Meu nome foi para dentro dos terreiros. Tem uma história de uma irmã aqui na Sacramento, que tem uma casa aqui no Outeiro, e ela disse que saindo do culto, um cara saiu atirando para cima e do outro lado, na esquina, estavam uns umbandistas, fazendo um trabalho com velas e tudo. E todo mundo saiu correndo, o cara atirando para cima, até os umbandistas saíram correndo também. E ela continuou o caminho dela para a casa dela, e quando foi chegando próximo da esquina, ela viu uma foto, sabe como é crente, é curioso, né? Ela, quando chegou pertinho, ela, não, meu irmão não. Quando eu vi, era minha foto plastificada, uma foto grande, que era um cartaz meu, minha e do pastor Josué Bendison, porque o José me apoiava assim, nessas questões, apesar ele é pastor de outra denominação, mas ele tinha aquela amizade, tem essa amizade comigo, e estava minha foto e a foto dele, lá os caras fazendo trabalho contra... A irmã tirou as nossas fotos, né? E limpou e levou. E ela um dia testemunhou numa congregação aqui na Salvador, na Sacramento, testemunhou na hora que eu estou chegando. E eu fiquei lá fora, essa irmã está falando de mim. Está falando do que aconteceu lá em Outeiro, dos caras fazendo... Por quê? Porque eu disse que toda vez que fizerem oferenda nas encruzilhadas, tem que limpar. Aí o liberal pegou isso, destrinchou de um jeito que parece que me jogou, né, contra os bandistas, achando que eu não estava. Depois eles mesmos fizeram uma matéria falando sobre as sujeiras que deixam nas praias após a festa de Iemanjá, que nada mais é que oferendas. Depois mostrou no aeroporto, ali perto do aeroporto, eles fazem aqueles trabalhos umbandísticos, né? A liberal foi lá e mostrou, né? Então eu estava com a razão. Sujou, tem que limpar. Então, aí vão me entrevistar e eu falo o que eu quero. Falei ali, não, limpou, tem que limpar, tem que, né? Sujou, tem que limpar. E aí fui comprando brigas com esses segmentos. Por exemplo, eu acho errado dinheiro público, imposto pago por todos nós, ser liberado para o carnaval. Então eu falei numa matéria da Liberal, eu tenho essa matéria, se vocês quiserem ver, e eu falo lá que dinheiro público não é para agremiações carnavalescas. Aí os donos de blocos de carnavalescos caíram em cima, né? Me crucificaram. Mas é dinheiro público, eu sou contra essa liberação de dinheiro público para carnaval, eu sou contra. Certo? Depois eu fiz uma emenda supressiva. Depois eu fiz uma emenda suprimindo da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, retirando dinheiro que iam para a passeata gay. Aí pronto, invadiram o meu gabinete, né? Como eu não parava em gabinete, nesse dia eu soube que eles iam lá comigo e foram lá todos com as bandeiras do Pará, do Brasil, e foram lá para quebrar meu gabinete. E eu peguei e disse assim, não é possível. Porque um dia antes eu tinha falado e eu tinha um negócio de parlatório e levava a Bíblia, porque eu queria provar o que eu estava falando. Então, quando eu comecei a falar que ficarão de fora os idólatras, os sodomitas, que são homossexuais, os avarentos, os afeminados, está falando com você. Vocês, então eles não gostaram, eles queriam que eu tirasse aquela minha fala. E como eu disse que eu não ia tirar, invadiram o meu gabinete. E graças a Deus que invadiram, porque lá entre eles tinha pessoas que foram criadas no Evangelho. E depois, né? E aconteceu uma coisa interessante. Acabaram não quebrando nada,
né? E eu disse que não é possível que no meio de vocês, eram uns 25 afeminados, não é possível que no meio de vocês não tenha um que não tenha escutado isso que está escrito na Bíblia. Aí teve um lá, né, que disse, minha avó falava sobre isso, e foram saindo. Eu não mandei nem sair, eles que saíram, né? E depois voltou um afeminado e disse assim, vereador, eu queria ganhar uma Bíblia. Aí eu já estava já escaldado, né? Disse, o que é? Diga, o senhor quer? Eu quero ganhar uma Bíblia. Disse, porque você quer aprender a palavra de Deus? Eu quero te convidar para ir na minha igreja, Assembleia de Deus, no 14 de março, tá? E eu vou te dar uma Bíblia. Só que eu era gideão e eu recebia Novos Testamentos. Então eu distribuía, eu cheguei a distribuir 400 testamentos, Novos Testamentos na Câmara, para os vereadores, para os funcionários. Eu disse, eu vou te dar um Novo Testamento. Mas por que você agora, essa decisão de você querer ouvir a palavra de Deus? Eu sou meio curioso, né? Mas ele me falou assim, sabe o que é, vereador? É que durante 6 meses eu sou homem, me visto como, ajo como homem, quero uma namorada, eu namoro, mas depois, 6 meses eu me visto de mulher, vendo o meu corpo, quero ser mulher, quero um namorado e quero... Aí eu digo, meu Deus, aí eu peguei, aí eu abracei aquele rapaz, eu fiquei tanto dó daquela... Aí eu orei por ele no corredor da Câmara, eu estava ali as pessoas passando e eu orando por ele. E eu creio que toda essa minha trajetória, eu era idólatra, era uma pessoa extremamente idólatra, né? Hoje eu fiquei muito feliz que eu vi no Face uma mensagem do padre Fábio, né? Fábio de Mello, falando sobre a idolatria. Eu digo, nossa, Deus está fazendo uma obra na vida desse homem, ele está falando uma verdade aqui, olha ali. Podem ver lá, ele falou duramente que a idolatria não é de Deus, ele mesmo não idolatra. Eu já vi ele falando também em outros momentos, por exemplo, que ele estava cansado de um cristianismo só de símbolos, né, de medalhinhas, de coisas. Queria ver pessoas. Muito sério isso. É indulgência, então, né? Eu cresci numa igreja, numa família católica, né? Mas eu sempre tive esse sentimento, né? Sempre tive esse sentimento. Uma vez eu me lembro que dentro da igreja eu estava fazendo catequese e tinham 2 imagens, uma grande, que diziam que era de Jesus Cristo, a outra de Maria, ficava na ponta, nos extremos. E no final de missa a gente tinha que fazer aquela fila e pegar naquela imagem, que era grande a imagem, e tinha uma marca do cravo, né? E as pessoas pegavam ali naquele cravo uma vez eu fui e a imagem estava sem a mão. Tinha quebrado, alguém quebrou sem querer. E eu me recusei não vou. Aí fui lá com um paroco da igreja e disse, olha, o senhor conserta lá, eu não entro mais na fila para beijar a mão do meu senhor, não. Foi engraçado, porque ele não soube me explicar direito, né? Então eu já tinha esse sentimento. Quando eu me deparei com o Salmo 115, né, que fala... Aquilo ali é uma lição que eu comecei a entender, né? Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Eu digo, de nada serve. Está lá no Salmo 115, eu digo, é isso aqui que eu queria ouvir. Então, a Bíblia diz que pequeis por não conheceres a verdade. Quando você passa a ler, você passa a conhecer. Então, bem-aventurado aqueles que leem. E você começa a ler, né? Dentro de uma criatividade de querer entender aquilo, você acaba passando a ter uma sabedoria, e não é espiritualizando a coisa, estou estudando aquilo. Tem coisas que eu não concordo com Paulo, por exemplo, né, meu xará. O Paulo tem coisas que eu não concordo com o apóstolo Paulo, né? Primeiro que ele nem caminhou com Jesus, né? Ele já veio conhecer, né, depois de perseguir os cristãos, toda aquela história lá, mas ele não andou como Pedro andou, né? Judas andou, ele não andou. Então ele quer discordar de algumas coisas, então eu fico na minha, mas assim, não concordo, também não prego sobre aquilo, né? Concordo quando ele diz que não é bom que o homem esteja só, tudo aquilo lá, tudo bem. Mas tem algum ponto assim que o senhor não pode falar, assim que o senhor não concorda? Tem alguns pontos que realmente eu não concordo muito. Paulo era um pouco machista, né? Em relação às mulheres, ele foi um pouco duro. Se você começar a ler lá aquelas... você vai encontrar um Paulo assim, meio rancoroso.
Até mesmo quando ele estava preso. Ele chegava, eu me lembro que tem uma pessoa que dizem que ele foi apóstolo, mas ele não andou com Jesus. Lucas, né? O médico, era médico, né? Lucas e visitava Paulo na prisão. E o que Lucas dizia? Continua um pouco rancoroso, em outras palavras, né? Mas ele era meio turrão mesmo em relação. Ou era muito cuidadoso com as coisas de Deus, ao extremo, que às vezes ele se deixava revelar uma pessoa um pouco dura, né? Ou era muito cuidado, ou era mesmo falta de conhecimento porque Paulo já veio conhecer Jesus ali em Damasco, né? Ficou cego, mas ele perseguia antes, então era uma pessoa dura, que matava, de repente foi transformado, mas não deixou aquela natureza de antes, né? de seguir a Cristo. Então tem algumas coisas que eu fico quieto, né? É melhor você ficar, né, ter equilíbrio e não falar algumas coisas. Que é Pedro. Né? Pedro também tinha as suas arrogâncias, né? Mas eram pessoas que foram polidas, tiveram um tratamento espiritual. Né? Eu acho que até hoje nós não podemos espiritualizar tudo. Né? É muito perigoso esse campo de espiritualizar. Porque também tudo. passa pela questão da cultura, né? Nossa cultura ela é outra e... Enfim, mas falando dessa questão de caminhar com Paulo, Paulo caminhou pouco e tudo mais, me chama muita atenção aquela passagem de 1 Coríntios 11, a partir do 23, que é a leitura da Santa Ceia, né? Que você vai fazer. E Paulo fala assim, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus à noite foi traído, tomou o pão. Entendeu? Então, realmente, tipo assim, se você for pegar ali, a experiência de Paulo foi aquela viagem ali, né, indo na estrada ali de Damasco, né, onde ele teve aquela revelação, ficou cego e tudo mais. Mas, enfim, é realmente algo bem... A Bíblia é interessante, tem coisas que nós não entendemos e é bom nem se aprofundar muito para não cair em contradição depois, né? Mas tem muitas coisas que você precisa relevar, porque eram homens, né? Imagina o Isaías andando e mostrando parte da nádega. O Isaías casando com uma prostituta. Imagina, né? Mas por que eles tiveram que passar esse constrangimento todo? Não sabemos, né? Então é bom não se aprofundar, porque foram homens que deixaram um legado, né? Eu gosto muito, até hoje eu tenho um aparelho de DVD, eu tenho alguns filmes bíblicos, eu gosto de Jeremias, eu gosto, pensa num cara chorão, né? Ele não queria. Ele passou por muitos problemas, né? Porque ele não queria. Mas não era o querer dele, era Deus. Então, que tu me mata logo. Não, Jonas, né? Davi, né? Davi foi... Nossa, Davi... cheio de problema, cheio de pepino. Né? Segundo o coração de Deus, mas nossa, vai ver a história do Davi. Só problemão. Mas sabe o que é mais interessante de Jeremias? É tipo assim, olha, eu te conheço desde o ventre, tudo mais, antes, né? Que eu já estava vendo ali você... sendo formado e tudo mais. É muito linda a história de Jeremias, mas depois você vai ver a vida dele é muita... Não, profeta, ele passou por muitos problemas. Ele tinha que viver, né, realmente aquilo que ele ia profetizar, né? Olha, uma coisa que eu nunca gostei aconteceu comigo, e eu não gostava. Para mim, não, o cara empurrou, ele não empurrou. E botou a mão na cabeça dele, empurrou. Eu tinha esse negócio comigo. Eu era muito desconfiado. Um dia eu tive um sonho. Eu sonhava que eu via alguns pedestais e eu passava no meio dos pedestais de microfone e eles saíam caindo. Um sonho louco esse, imagina. Estou numa congregação, de repente estava pregando ali, aí de repente veio aquela voz assim, ora pelos enfermos. Aí quem está enfermo, vem aqui à frente. Aí vem aquela multidão e eu desço e começo a orar e quando eu vejo, eu estou passando perto de uma irmã, a irmã cai. Aí passo perto de uma outra irmã, a irmã caiu. E eu já fiquei ali, nossa, o que está acontecendo, meu Deus? Aí a minha esposa disse assim, olha, quem sabe que é um dom que não sabes, de Deus te deu. Ah, tudo bem, se for de Deus vai acontecer de novo. Aí eu estou no Templo Central, um dia desse, orando por uma pessoa lá na frente, a pessoa cai, que eu fiquei em pânico, porque não tinha ninguém para segurar. Eu tinha a impressão que essas pessoas caindo podem bater a cabeça, olha, eu quebro um braço, olha aí.
Mas é assim, então eu tinha um problema em achar que aquilo ali, sabe, alguém podia dizer assim, não, ele empurrou, então tá tudo combinado, eu tinha esse negócio. Mas depois eu disse, não, peraí, aí eu estou numa congregação pequenininha aqui, do lado do Barreiro, e poucas pessoas, eu comecei a orar pelo irmão, e o irmão caiu, e o outro segurou, e ele foi lindo, aí eu vim entender, eu digo, olha só, uma coisa que eu não pedi, está acontecendo comigo, né? Tanto é que eu disse, eu vou deixar um tempo de estar orando pelos irmãos que estão caindo, que aqui não vão pensar. Eu estava aqui no Mangueirão, as pessoas viram, comecei a orar, duas irmãs estavam ali, irmãs jovens, 15, 16 anos, sabe como o jovem é resistente a essas coisas, né? E eu comecei a orar, o microfone na mão, aqui, e passei perto delas, as duas caíram. Eu digo, meu Deus do céu. Eu espero que elas levantem renovadas. Levantem, né? Bem, né? Quem vai passar vergonha sou eu, porque, imagina, então eu até parei mais de estar achando que eu não posso ser usado, ou um outro irmão que não é um grande pregador, pode ser usado sim, Deus usa quem Ele quer, da forma. Não usou o Jader Barbalho para me ajudar, aí as pessoas hoje vão, o Jader, é daquele partido, não sei o quê. Eu digo, é lá que eu falo de Jesus para ele, eu falo de Jesus para o Helder, eu falo. Parei mais, que depois que ele assumiu, eu não tive mais esse contato todo com ele. Eu também me saí um pouquinho, né? Sim. Eu não sou muito político, até saí do MDB, eu saí do MDB. Não pensa em voltar para a política hoje? Como é que o senhor pensa? Olha, a cada dia mais difícil um cristão ser político. Acontece que se a gente não tomar esse espaço, o ímpio vem e toma. E começa a fazer leis contra a gente. Essa que é a verdade. É verdade. Eles começam a fazer projetos contra a igreja. Olha, essa história de taxar a igreja, olha, eu sancionei uma lei que é conhecida na CEFIN, na Secretaria de Finanças, como Lei Mardoc. Né? Tem um pastor que trata dos prédios da igreja, o pastor Eliezer Silva, no Tempo Central, e ele chega lá na CEFIN, e quando eu quero isenção daquela congregação, isenção do IPTU, a lei Mardoc, ele mesmo fala, o pastor Eliezer que fala isso. Essa lei eu sancionei para isentar as igrejas do IPTU. Ora, se presta um serviço relevante para a sociedade, né? Onde o cara sai da penitenciária e quer se congregar, que aceitou Jesus lá na penitenciária, a igreja acolhe essa pessoa sem pedir um tostão, né? Então ela está prestando um serviço ao Estado. Não só Assembleia, mas também outras igrejas? Não, são todas as igrejas evangélicas. Legal. Agora, só para ficar bem claro, assim, essas igrejas elas precisam ter CNPJ, está toda regularizada ou independente disso? Não, tem que ser regularizada. Tem que ser regularizada, certo, perfeito. É uma lei. Certo. As nossas igrejas, os templos, são todos regularizados, né? Então você chega, por exemplo, com uma transação, um aluguel, né? Dos 580 e poucos templos, uns 100, 110 são alugados, são prédios alugados. Você chega com um contrato de aluguel lá na Secretaria da Fazenda Municipal, você tem isenção do IPTU. Né? Sim. Então, isso aqui foi um legado que eu deixei, né? E é conhecido lá como a Lei Mardoc, mas isso é assim, você sanciona uma lei, mas não é dono da lei. Né? Sim. Se vão lembrar um dia de você, outra, por exemplo, o Dia Municipal da Marcha para Jesus, não existia. Essa lei é uma lei 8.213, de minha autoria também, foi sancionada, é uma lei municipal, mas a minha tristeza é quando chega, agora não está tendo, né? Tá muito pouco por conta da pandemia, chega no dia da Marcha para Jesus, que é comemorado em julho, você nem cita o nome do autor da lei, mas, no entanto, a lei proporciona a Marcha para Jesus a desfilar na rua, né? Tem que ter autorização, mas é uma lei, tem que ter, pode dar o alvará aí de funcionamento aí para ter a ajuda financeira do poder público, tem, por força de quem? De uma lei, elaborada por quem? Por um legislador cristão, certo? Como a Marcha para Jesus não é direcionada não é administrada por ninguém da Assembleia de Deus, aí são pastores de outras igrejas, aí não fazem questão de mencionar quem é o autor da lei no tempo da festa. Se cair num ano político, né, sobe todo mundo lá nos carros de som.
mas o autor da lei fica lá embaixo. E eu vou toda a passeata da Marcha para Jesus, eu estou lá embaixo com a minha faixa. Todo ano. Certo? Se eu vou ser convidado para dar uma palavra, para mim tanto faz. Eu estou lá embaixo. Dia Municipal da Juventude Evangélica, de minha autoria. A Lei 6.610. Né? 8.610. É de minha autoria. Hoje, quando chega setembro, muita gente lembra. Olha, tem uma lei, Dia Municipal da Juventude Evangélica, de minha autoria. E outras, tem uma lei que proíbe as bancas de revistas venderem revistas pornográficas era bem na época do CD, né? E DVDs com conteúdos pornográficos. É de minha autoria. Não pode vender. Aí saiu fechando um monte, porque muitas bancas de revistas saíram fechando em Belém. Por quê? Era o filão deles, era vender para colégio, para os alunos de colégio. Sim. Era o filão, crianças estavam comprando. A exposição daquelas revistas não pode mais. Você pode passar numa banca, não tem mais exposição de mulheres nuas, seminuas. Não pode, é uma lei de minha autoria. E foram muitas. E Mardoc, deixa eu te perguntar. A gente está observando várias leis, né, que o senhor escreveu e fala também da dificuldade de tentar voltar por conta dos partidos. Não é só os partidos, não. Mas sobre todo esse ambiente hoje cada vez mais extremista, né? Mas eu te pergunto, ainda não aconteceu um movimento cristão com outras denominações para se criar um partido e defender a visão da igreja? Não houve esse movimento da igreja quadrangular, Assembleia de Deus, Batista, e criar um partido? Se um dia isso acontecer, será um grande milagre, porque nem eles se entendem. Se você for ver as siglas, sim, algumas siglas são voltadas para grupos cristãos, né? Mas você encontra de tudo lá. Eu não sei se a Igreja Católica já conseguiu fazer isso em outra região, em outros estados. É difícil, sabe por quê? Porque são pensamentos diferentes, né? Entre nós mesmos evangélicos há uma dificuldade de unificação, sim, certo? Há uma dificuldade de unificação. E quando você tem um chamado político e quer deliberadamente sair candidato, você encontra barreiras. Por quê? Hoje o que está acontecendo é que, por exemplo, dentro das igrejas, o predileto do pastor da igreja, sim, certo? Ou é o privilegiado, né? O escolhido. Da minha época do plebiscito, por exemplo, para cá não teve mais plebiscito. É indicação. Só teve no meu tempo. Eu fui para o plebiscito. Eu nunca fui escolhido assim, vamos escolher o Mardoc da Latim, porque ele tem um trabalho de visionário e conhecido pela imprensa, a sociedade aplaude, e é verdade. Eu não fui escolhido por isso. Eu tive que ir para o plebiscito. Sim. Disputei o plebiscito. Eu não fui escolhido a dedo, como acontece hoje. Né? Então, a dificuldade de você ser candidato, e talvez essa seja a minha maior dificuldade, que hoje os pastores das igrejas já estão atrelados a algum candidato, certo? Que fica difícil você dizer assim, não, mas eu sou candidato, vou sair por fora. Pode sair por fora que eu digo, sem um apoio institucional, sem um apoio da igreja. Porque o pastor já escolheu o candidato dele. E que nem sempre. Aquele ponto, acabou. E que nem sempre a igreja que está recebendo não sei como falar, mas essa ideia, a igreja não concorda. Não concorda, porque isso não é democrático. Já tem um candidato X. E aí, para todas as igrejas, aí eu olho, não, mas eu não vou votar nessa pessoa. Não me representa. Não me representa. Não, acontece. Porque não teve. Isso aconteceu nessa época. Né? O plebiscito. Isso. Seria o ideal. Você, os membros, escolherem um candidato. É fácil isso. O eleitoral, o Tribunal Eleitoral, ele disponibiliza as máquinas até para aquelas igrejas fazerem a votação. Então, se tivesse o plebiscito, aí se eu perder o plebiscito, não foi o povo que escolheu. Então, se eu sair esse candidato sem o apoio do povo, fica difícil. No nosso povo, por exemplo, eu sou um cara presente, né? Eu estou presente, porque quem canta, quem prega, como eu, que tem uma agenda, né, semanal,
Claro que eu sou conhecido. Já Então, tem um network bem forte, né? Eu estou nas redes sociais, né? Eu tenho o YouTube, eu tenho o meu Face, eu tenho o WhatsApp, eu tenho uma... Se você for ver o meu Face, é o 1 e o 2, o 1 está lotado, o 2 está quase lotado, depois você chega a 5 mil pessoas, tem que fazer outro. As pessoas gostam do que eu faço, né? Eu estou ali presente. Aí você está contando com uma indicação e, de repente, você não é o indicado. Isso chateia. Por quê? Para depois dizer, não, mas o fulano também é presente. Presente onde? Né? Isso chateia. A gente... Então, vendo tudo isso, todo esse cenário, isso desmotiva você a representar um segmento. Porque Sim. Quando eu me disponibilizei a ser candidato, eu levantei uma bandeira, né? Eu fui logo pontuando, sou cristão, sou evangélico, né? E pronto, né? Eu não me escondi. Por quê? Porque eu não preciso me esconder depois que ganho uma eleição, porque eu gosto de estar cantando. Então, se não me convidarem, eu me convido, eu vou lá. Eu não preciso de festa para aparecer. Eu vou nos cultos de quarta-feira, eu vou no culto de sexta-feira, eu vou no culto de domingo, vou para a escola dominical, mas eu estou presente. Porque você sabe que tem um dito que quem está ausente não é notado, né? Então, como eu, uma pessoa presente, não tenho a oportunidade de ser um candidato. Outro dia eu escutei alguém dizer assim, um líder pastoral dizer assim, não, você já teve essa oportunidade. Ah, então, poxa, mas o fulano aí já tem, só ele que tem oportunidade, já é a 7ª vez já. E já vem para a 8ª vez, né? E agora, para nossa surpresa, eu escutei outro dia que um vem a federal e o filho vem a estadual já com o aval do líder pastoral, que eu respeito. Sim. Tá? Respeito, eu tenho que respeitar como líder pastoral. Eu sempre respeitei os pastores, sempre gostei de respeitar os pastores, mas eu não concordo com certas coisas, né? Porque teve um tempo que eu era vereador e eu tinha um chamado, eu tinha tudo para ser um candidato a deputado federal forte, e não porque você é vereador. Aí, olha, cuidado com a reeleição. Eu acabei saindo candidato a deputado, né? Fui em 8 municípios, de manhã e voltava à tarde, em 8 municípios. E tive uma votação muito boa. Em 8 municípios, nem ficava. Ia só para o culto, cantava, dizia que eu era candidato e pronto. Eu, na verdade, não gosto de falar em política em púlpito, né? E nem de distribuir material político dentro da igreja. Eu detesto. Eu já perdi voto por causa disso. Uma irmã chegou comigo e disse assim, depois da escola dominical, cadê seu santinho? Aí, primeiro que eu não gosto de santinho, eu não gosto daqueles. Todo mundo tem. E todo mundo suja as ruas com aquilo. Então, eu não gosto. Meu material é bem diferenciado. O meu material, você ter uma ideia, são jornaizinhos, o 1, o 2, o 3, com matérias de jornais. O que a imprensa falou de mim. E não sou eu falando de mim. Nos meus jornais são todos assim. A imprensa falando de mim. Isso que é legal. Então, está lá. Você não me vê falando de política, né? Você vê o meu testemunho, alguma coisa do meu testemunho. Poxa, quem me viu catando lata aqui? Sempre tem os irmãos naquele dia. Até aí uns 4 levantaram a mão, catando lata aqui nos carnavais da Pedreira, catando lata. E olha, quem me viu catando lata e agora se formando em biomedicina, né? É um milagre. Mas eu me disponibilizei. Para acontecer, você tem que se disponibilizar. Para Deus te usar, você tem que dizer, eis-me aqui, né? E quando eu disse que eu seria gostaria de disputar, eu tive o aval do Senhor. Deus falou, te colocarei no meio das autoridades. Entendeu? E quando eu ganhei, veio uma profecia de uma irmã, que ela disse assim, te colocarei um degrau a mais. Foi quando eu ganhei para presidente. E todo mundo dizia que eu não ia ganhar para nada ali, né? Que ali era conchavos, muitos conchavos. E como eu não tenho conchavos, fui, disputei, saiu, olha, mais um candidato, tinha uns 8 candidatos a presidente, né, a primeiro vice e tal, e de repente eu ganhei. O senhor falou agora sobre biomedicina, como é que o senhor foi parar ali? Poxa, vou fazer vestibular, biomedicina, quais são as possibilidades do mercado, como é que o senhor parou ali? Eu primeiro tinha que mostrar para mim mesmo que eu era capaz. Eu, quando jovem, eu brincava dando injeção em laranja, em banana. Eu brincava com isso, né?
as ampolas, que antigamente era de vidro, né? E sempre nas residências tinha essas ampolas, né? Seringas de vidro. Eu brincava, né? Eu brincava. Quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de enfermagem, foi num cursos profissionalizantes do Pará. Era uma empresa, não existe mais, né? Aí eu agarrei, eu vou fazer. Eu namorava ainda a Marta, aí eu disse, Marta, bora fazer. Aí era a única oportunidade de eu ficar mais tempo com a Marta, era fazendo o curso à tarde, que o pai dela não deixava ela sair. Então ela ia para o cursinho e eu também fazia o cursinho, né? Ali na sede dos servidores do Ministério da Agricultura. E eu passei a estudar e nos formamos 6, 7 meses, né? E nunca conseguimos um emprego. E para mim foi uma frustração assim, muito forte. Eu digo, poxa, mas sempre gostei da área de saúde, sempre gostei da área de saúde. Aí eu me aprimorava, quando alguém dizia assim, olha, precisa aplicar uma injeção, um soro, aí eu ia lá, mas era uma coisa esporádica, não era um hospital, não era uma clínica, era um bico, né? Aí comecei a viajar, fui para Santarém, passei um mês lá, fiz o teste no hospital, olha, gostamos de você, mas não tem vaga ainda. Mas como você não tem vaga? Fiquei aqui trabalhando uma semana de graça. Aí fui para a Conceição do Araguaia, chego lá, sorte que todo lugar tem igreja, Assembleia de Deus, é impressionante. Eu brincava até, olha, onde tem um Coca-Cola e Correios, tem uma Assembleia de Deus também. Então eu ia para a Assembleia de Deus, cansei de dormir dentro da igreja, né? Depois eu passei uma semana, um mês lá em Santarém, não consegui, fiquei no terceiro andar da igreja, tinha uns quartinhos, quando tinha festa, todo mundo colocava o pessoal. Aí era fora de festa, fiquei lá. E um mês, não consegui emprego. Depois voltei, isso tudo no avião da FAB, porque eu tinha sido militar. Então já tinha um contato. Tinha um contato, então quando eu sabia que tinha um bandeirante, aí eu ia lá, olha, ex-militar, eu me apresentava, assim, para o piloto. Aí você foi Fabiano? Sim, fui Fabiano. Eu queria voltar para Belém, não consegui emprego. Não, vamos lá. O que é que tu tem de uma malinha? Aí tá, volta para Belém. Aí aqui, olha, estão precisando de enfermeiro ali em Conceição do Araguaia. Aí eu fui agora, vou lá na aeronáutica, tá tendo voo lá, porque a aeronáutica sempre cuidou dos índios, né? E o coronel, o aviador Protásio Lopes de Oliveira, que depois eu tive a honra de dar o nome dele numa avenida que corta ali da Júlio César para Duque de Caxias. Aquela avenida, sim, o nome foi eu que dei. Tem um hangar ali, né? Bem do lado do hangar. Sim, sim. Então ali eu lutei muito ali para ser Protásio Lopes de Oliveira e acabou sendo Protásio Lopes de Oliveira. Os militares estiveram comigo lá. Que vai para o Rio Barros ali, né? Isso. Aí teve uma sessão especial e sempre eu estava ali, eles estavam ali na Câmara, todo ano eu pedi uma sessão especial para o Dia do Aviador, que é dia 23 de setembro, né? Por ter sido militar e tal. E nessa história consegui viajar para Conceição do Araguaia num avião da FAB, que é um avião que ia deixar mantimentos para os índios. O Protásio Lopes de Oliveira deixou um legado, ele abria a estrada nas tribos indígenas e mandava deixar alimentos. Ele tinha esse negócio com ele, cuidar dos índios dentro das matas, das florestas, etc. E nisso eu fui para a Conceição do Araguaia. Lá passei um mês também, aí cantava, chegava nas igrejas, eu ia logo para a igreja, eu não conhecia ninguém. E ali começava a conhecer as pessoas e conheci uma pessoa que até hoje é um grande amigo meu, permita-me falar o nome dele. Sim, claro. Ele também era bancário, ele trabalhava no Banco Basa, né? E quando eu não consegui nada lá em Conceição do Araguaia, um amigo dele disse assim, olha, estão precisando de um enfermeiro numa reserva que tem muito ouro. Hoje é um município, né? Próximo de Redenção, vou lembrar o nome Aí eu vou. E eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. E eu fui lá, o irmão conheci ele lá na igreja, eu estava cantando, ele gostou. O Zequinha Marinho, senador, Zequinha Marinho. Sim. E ele era bancário na época. Hoje ele é senador, né? Mas ele foi bancário do Banco do Basa. E ali nos conhecemos, ele da igreja também, ele a esposa.
E ele disse, não, vou te dar o dinheiro. Vai lá no banco, passa que eu vou te dar o dinheiro. E eu fui. Aí eu passei uma semana nesse garimpo. Só que muita malária para todo lado. E estava um negócio lá de prenderem um médico, para não deixar, porque só tinha ele. E o povo lá morrendo de malária. Com a sacola cheia de ouro, morrendo de malária. Aí teve um cidadão precisava ser transportado para a cidade, acabou morrendo, né? E eu ajudando o médico ali. E não contraí malária. Não contraí malária nesse lugar. E eu vou lembrar o lugar, eu esqueci agora. E o médico disse assim, olha, vem um avião buscar e vão mandar ele para a cidade. Né? Ele morreu, eu vou embalsamar aqui e tu vai me ajudar. E a gente coloca ele no avião e entra no avião. Senão a gente não sai daqui. Ele estava brincando. E nós fizemos isso. Nós viemos 2 horas desse local para Altamira, com aquele cheiro forte de formol dentro do avião, que é a hora da impressão que nós íamos desmanhar. O piloto estava passando mal, o formol estava fresco ainda. E ali chegamos em Altamira, foi um alívio para a gente. Nós conseguimos sair daquela região de garimpo, né? Por conta desse cara que morreu e tinha que ser transportado e tal. E nós aproveitamos, fomos juntos. E eu saí dali e não consegui emprego. Quando chegou na cidade, eu voltei lá e fui me despedir dos irmãos depois de irmão, tá? E me despedi do Zequinha. O Zequinha ficou assim, Zequinha carinhosamente, olha, é o Zequinha Marinho. Né? Sim. Aí o irmão, Zequinha, pô, você já vai e tal, fica mais tempo, vou conseguir alguma coisa aí. Não, tá difícil, acho que Deus tem outro plano para mim, eu vou voltar para Belém. Aí me deu dinheiro para voltar e vim de ônibus, né? De Conceição do Araguaia para cá e ficou uma amizade. O tempo passou, eu já estava no Estado. Quem ganha para deputado estadual? O Zequinha Marinho, né? E eu fui ajudar o Zequinha ali. Passou 2 anos, depois ganhou para Federal, fui para Brasília, ficou 3 mandatos lá. Mas depois foi morar do lado da minha casa, aqui no Conjunto Valdecães. E nós caminhávamos juntos, e me ajudou na minha campanha, né? E tal, na primeira, na segunda já. Aí ele pegou, hoje é senador. Você tem uma ideia, o carrinho do Projeto Latinha, eu gosto de falar isso. Sim. Eu precisava de um fiador, né? E quem foi meu fiador? Hoje está lá no documento, Zequinha da Cruz Marinho. Ele nem lembrava, outro dia eu lembrei, tu lembra disso, Zequinha? E nós caminhávamos final de semana ali no Conjunto, ele saía para caminhar, né? E nós dois caminhando ali, a simplicidade, deputado federal é um vereador, que as pessoas não tinham tanta expressão, né? De repente nós estávamos ali, por quê? Porque é o que a palavra de Deus diz, que nós não devemos nos estribar nos nossos próprios conhecimentos, né? Hoje, daqui a 3 anos e meio, estou me formando em biomedicina. Era um sonho a área de saúde, né? Sempre eu buscava, mas nunca podia. Ah, mas você foi vereador. Não, formei meus filhos. Aproveitei para formar meus filhos também, né? O Tiago e a Betânia. Formei minha esposa, que hoje é a coordenadora da missão da Assembleia de Deus, da missão de psicólogos e terapeutas, né? Hoje ela palestrou lá no Tempo Central, pela manhã. É a coordenadora, tem um consultório dela na área que ela sempre quis. Legal, né? A Marta, legal. Você olha para ela, né? Aquele jeito dela, mas ela sempre quis ser terapeuta de família, né? Tem o próprio consultório. E não chegava a minha vez. Aí eu olhei para trás assim, pô, formei meus filhos, formei minha esposa, eu era vereador. Vamos formar vocês aqui, né? Isso aqui é passageiro. Eu sempre tive esse pé no chão, dizer, política é passageira, né? Você não sabe se vai ser reeleito, não sabe a cabeça do povo, como está. Mas eu consegui, sim, formá-los e depois, eu digo, agora é a minha vez, né? Alguém pode ter perguntado, você teve 2 oportunidades, você tinha condições de estudar? Não, eu tinha uma visão de que eu tinha que ajudar a comunidade cristã, com projetos, essa história de reformar casas. Eu tenho até hoje meus álbuns lá. Um dia eu quero convidar vocês para irem em casa e conhecer essa história registrada, vídeos. Eu não podia ver, o fogo acabou com a vila de casas, eu ia lá. Já estava lá no outro dia, levando cesta básica, vou reconstruir esse negócio aqui.
Então, quando a Assembleia de Deus encampou esse trabalho de reforma de casas, vocês já viram, né? Sim. Né? 100 e poucas casas. Sim, sim. Eu já fazia. Então, eu gostava de estar ajudando, né? Tanto é que eu fico feliz, sabe? Porque onde eu chego, eu sou lembrado por alguma coisa que eu fiz. Teve uma época que eu comprava peixe na Frigep. Eu comprava 50 quilos de peixe e colocava na cesta e levava junto com o peixe. Vocês vão, tem matérias, peixe inteiro. Única cesta que tinha peixe, né? Peixe. Era fora era outro saco, a gente dava junto com a cesta básica, o peixe inteiro. Curvina. Conhece curvina, né? Curvina. Comecei a comprar. Depois o dono da Frigep, seu Camilo Nasser, disse, eu gostei desse cara. Rapaz, olha, ele compra os 50, dá mais 50 quilos para ele. E começou assim, no final eu estava pegando 500 quilos de peixe, sem pagar um tostão. Porque os filhos dele, o João e o Pedro Nasser, ficaram meus amigos. Aqui você não paga mais, o que você faz é tremendo, cara. Nós vamos te dar toda semana. Era toda semana. Aí a gente dava aquela peixe, era a pescada amarela inteira e curvina inteiro e cabeça de gurijuba, que até hoje os irmãos lembram, olha, fiz uma caldeirada com a cabeça de gurijuba, e era grande. E farofa de peixe, a minha esposa mesmo fazia os bolinhos lá em casa para a gente comer, que ficava que nem um pirarucu, mas era de pescada, era farofa do peixe. O que sobrava do peixe era moído, virava farofa mesmo. Veio a época da pizza. Uma empresa me ligou e disse, olha, nós queremos fazer uma doação aí para o Projeto Latinha. Eu quero falar com o gerente aí. Aí eu estava falando com ele, pode vir agora aqui. Aí eu levava a Kombi, a Kombi vinha baixa, de tanta pizza. Aí eu distribuía a pizza nas igrejas. Legal. Eu tinha culto. Incrível. Marta, eu vou pregar hoje, filha. Não vai dar, eu vou distribuir. A última sexta eu vou ficar na congregação que eu for distribuir. Aqui eu dividia 5 cestas para uma congregação, 10 para outra, era assim. Aí na última, eu disse, na hora do culto, não vai dar tempo de eu ir em casa. Aí eu ia do jeito que eu estava. Pegava o meu blazer e colocava. Aí no púlpito começava um olhar para o outro, né? O dirigente, pastor olhando para o outro. Aí eu digo, gente, sou eu. Eu estava distribuindo peixe e trouxe peixe hoje também para vocês aqui. Cheiro de peixe na igreja. Cheiro de peixe. Aquele cheiro gostoso, né? Então, teve a época da pizza, teve a dos ovos. Nossa, eu comprava caixa com 200 ovos. Aí o japonês, era um japonês da Pio. Não sei se vocês lembram. Sim, da Pio. Pio. Acho que era até em Castanhal. Se eu não me engano, eles Isabel, tinham lá, era. O japonês gostou. Disse, pai, você compra peixe aqui, ovos aqui, é para doar. Não, a partir de agora eu vou lhe dar 2 caixas. Aí começou a me dar 2 caixas, 400 ovos. Rapaz, você precisa ver eu distribuindo uma matéria da TV RBA, eu distribuindo ovos. Era assim, Deus mandava, sabe? Teve a época do refrigerante. Nossa, refrigerante era a Compar que mandava para mim. Caixas e caixas de PET, garrafa de 2 litros e de latinha. Nossa, ele mandava muito para a gente. E a época áurea, que essa aí, até me ajudou a ganhar a eleição. Era uma distribuidora da Perdigão. Eles mandavam para mim de tudo. De tudo. Ah, olha, falta 15 dias para vencer. Você aceita? Que? 15 dias para vencer? Manda, vou. Aí eu ia lá, eu vinha com um carro baixinho, tudo, e dava 5, 6 viagens. E era de tudo, iogurte, Danone. Eu distribuía nas igrejas toda sexta-feira, por conta da reunião das crianças do sábado de manhã, não tem? Sim. A reunião. Então eu saía distribuindo, eu passava o dia distribuindo cestas de iogurte, Danone. Até hoje eu sou lembrado por causa disso. E foram épocas assim que marcaram de eu não ter nada para uma campanha, e o dono da distribuidora da Perdigão, o seu Dr. Carlos Tonin. Interessante que depois eu homenageei todos eles lá na campanha. Todos eles. O João Rodrigues, do líder, do dono, eu catava lata na lixeira do líder. A minha amizade começou assim com esses homens, nas lixeiras. O João Rodrigues, um dos donos do líder, meu grande amigo, vocês vão ver nossas fotos. Eu estava na lixeira, quem está tirando? É lata, é o homem da latinha. Espera ele subir, eu quero falar com ele. Era assim, as amizades nasceram assim. Fernando e Amada, foi assim, o Hiroshi.
Aí o Carlos Tonin, distribuidor da Perdigão, nossa, uma distribuidora enorme aqui na estrada, né? E eu digo, eu vou homenagear esses caras, todos eles, o Juarez Simões, da Coca-Cola, grande amigo meu, né? O João Rodrigues, do Líder, o Fernando, da Yamada, deixa eu lembrar aqui mais, o menino, o José Oliveira, do Formosa, o dono do Formosa, até hoje é meu amigo, o seu José. Eu chego no Formosa, eu gosto de comprar no Formosa, eu vou lá, ele me vê, ele tá velhão, né? É português, e homenageei todos eles. O Correia, do Nazaré, todos eles, eu prestei essa homenagem, e eles contam a minha história. Eles reconhecem um trabalho, então, né? De pessoas honestas que trabalham, né? Eles reconhecem. Então, são amizades que nascem assim, sem forçar nada. Sim. Amizades que não são compradas, não são forçadas. E outro dia eu estava na ceia, no Tempo Central, que eu vejo lá, o Jurandir ceando. Olha que lindo, ele, a esposa, a filha, ceando lá no Tempo Central. Né? Então, é uma história assim de construção, sabe? Que toda vez que eu quero terminar o meu livro, acontece alguma coisa. Quando eu estava terminando o livro, eu digo, poxa, um catador de latas chegando à presidência de um poder legislativo, né? Ah, eu já sei o nome do livro, de catador de lata a presidente. Aí, quando eu estou terminando o livro, aí eu passo na faculdade, né? Eu digo, não vou terminar aqui falando de político, não. Eu vou terminar aqui falando de catador de lata a biomédico. Que legal. E isso, eu fiquei apaixonado pela área, né? Por exemplo, quem iria saber que haveria um vírus que ia... A pandemia. A pandemia é só quando é no mundo inteiro. Pandêmico. Momento pandêmico. Covid. Né? Quem queria saber que viria esse vírus e ia matar tanta gente? Assim? E depois, agora vamos atrás de vacina. Uma vacina de 10 a 20 anos para ser estudada. E tiveram que acelerar e cuidar para que a mortandade parasse. Né? A ciência. Eu fico feliz quando eu vi um biomédico desenvolvendo, lá no Reino Unido, desenvolvendo uma vacina. Poxa, que coisa. Quem sabe amanhã não é o Murdoch? Oh, claro. Servo de Deus, entre onde, não, eu quero esse aqui. Olha, mas eu acho que não pode parar essa história só num livro, tem que virar um filme agora. É porque eu falo isso porque assim, são muitas coisas, muitas vivências, muitas experiências e muita superação. Falando com o senhor, assim, né? Eu que me a gente sinto... não sabe e as pessoas também não fazem ideia. Sim. Não fazem ideia. Sabe o que eu quero saber também? Como que começou essa questão de gravar? O senhor já tem quantos CDs? Eu tenho 10 CDs gravados. Mas é assim, eu gosto de compor. Todas as minhas músicas da festa... Essa eu estava morrendo, né? Quando eu fiz o... Ah, o senhor ficou internado, sim. Nossa, o senhor contou testemunho na... Eu estava morrendo. E pior, eu passei para minha esposa e o meu filho que estava acudindo, eu e minha esposa, foi operado por causa do Covid. Ele estava socorrendo. Nós dois, de repente, ele caiu. Né? Foram momentos difíceis, onde as pessoas não queriam mais ir em casa. E até compreensível isso, né? Mas, graças a Deus, eu tenho muitos amigos na feira. Meu cunhado ia em casa, eu mandava pelo WhatsApp a relação dos alimentos, ele ia no supermercado, comprava e deixava lá no pátio as compras. E nós ficamos numa situação difícil, ficamos lentos, né? A gente acostumado a correr, a caminhar, eu e minha esposa, de repente nós nos vimos naquela situação, caminhava 3 metros, já estava cansado, um segurando o outro. E nesse momento, quando eu comecei eu não queria ser hospitalizado. Eu coloquei na cabeça meus cunhados, os 2 que eu perdi, né? Não queriam ser hospitalizados, hospitalizaram eles, entubaram eles, por 1 semana eles morreram. Aí eu decidi que eu não queria ser entubado. Quando eu ia para a emergência, né? Porque assim, eu descobri, eu estava caminhando. E nessa caminhada, caminho de manhã cedo, eu senti um cansaço. Aí eu disse, Marta, eu vou parar, eu estou sentindo algo. E a gente se cuidando, 1 ano se cuidando, plaquinha, use máscara lá em casa, tira os sapatos, a sandália, e coloquei uma pia. Eu mesmo instalei a pia lá fora, com álcool, com sabão. Não teve jeito. Não sei onde nós pegamos. A igreja, nós paramos de cantar. Sim. Aí íamos para o culto,
assim, de 5 horas, que não dá quase ninguém lá no tempo central. São 2 cultos, né? 5. Já o maior, a gente já saía se cuidando de todas as formas. E de repente foi acometido do Covid, rapaz, de um jeito que o meu pulmão ficou 50% debilitado. Você sabe que o órgão mais encharcado do corpo humano é o pulmão, são os pulmões, né? E de repente eu não podia respirar direito. Emergência, ia para emergência. Aí anticoagulante, todo dia, um anticoagulante na barriga, aquela injeção na barriga, todo dia. Aí até que eu digo, não venho mais, não vou mais ficar sofrendo, não vou mais tomar remédio, já tomei muito soro. E comecei a ser atendido em casa pelo home care da Unimed. O enfermeiro ia lá, todo dia, soro, anticoagulante, aquela injeção na barriga. Aí olha, tudo que eu estudei até agora na faculdade me ajudou a me curar. Você vê, a Bíblia tem razão quando diz, não vos estribeis nos seus próprios conhecimentos. É isso. Você acha que sabe tudo e não sabe nada. Aí foi quando eu já chamei minha esposa, também debilitada, mas estava melhor que eu, e meu filho teve que operar, a Covid atacou a apêndice dele. Aí teve que operar, quando não estava operando ninguém. Graças a Deus, no dia que ele foi para a emergência, já com a apêndice já rompendo, tinha uma médica evangélica da Assembleia de Deus, e foi ela que foi usada para chamar um anestesista e o outro médico amigo dela que foi operado, porque eles não estavam operando ninguém. A ordem era só Covid, só atender o pessoal de Covid, as cirurgias, tudo não estava acontecendo nos hospitais. E eu decidi que não ia ser hospitalizado e não queria mais se tratar de emergência, porque estavam lotados os hospitais, Porto Dias, da Mulher, todos os hospitais estavam lotados. E eu fiquei em casa e eu disse, se eu tiver que morrer, eu vou morrer em casa, mas no hospital eu não vou mais. E o meu cunhado morrendo, e o outro cunhado morrendo. Aí, poxa, eu não vou. E foi aí que eu tive a ideia de pedir para o meu sogro. Eu lembrei do lenço, e lembrei da sombra de Pedro, né? E lembrei da orla do vestido de Jesus, da mulher que, com fluxo de sangue, tocou na orla do vestido, ela foi curada. Aí eu lembrei do meu sogro. Meu sogro, ele gosta de ter óleo ungido na casa dele, sempre tem um óleo, uma garrafinha de óleo ungido. Aí eu pedi, minha esposa mandou uma mensagem pelo WhatsApp para ele ungir um lenço dele e mandou de Uber, que até hoje eu não sei quem foi o aplicativo, o rapaz que foi deixar esse lenço lá em casa. 6 horas da tarde, às 18 horas, chegou o lenço. Eu tinha me despedido da minha esposa, eu não aguento mais. E eu acho que não vai dar. As dores já estavam muito acentuadas e eu saía da cama, ia para a rede, da rede para a cama. Eu doía, uma manta esquentava na minha costa direto, dormia com aquela manta ligada na tomada e não dormia, não comia, né? Me asseava com álcool, um paninho, para tomar banho, e a enxaqueca. Nossa, enxaqueca. Aí eu não estava aguentando mais, eu chamei minha esposa, eu num quarto, ela no outro, meu filho no outro. Os 3 de casa sem ninguém ajudando a gente. A diarista, que uma vez na semana desapareceu, ninguém queria mais. Aí a minha esposa ia se arrastando para a cozinha, aí fazia um caldo, eu não sentia gosto de nada, nem ela, nem meu filho. Mas a gente não comia direito. E o lenço chegou, era essa hora mais ou menos, o lenço chegou em casa e o aplicativo, o rapaz não queria nem entrar, ele sacolinha, a minha esposa depois me falou, e ela chegou imediatamente comigo, olha, papai orou e ungiu o lenço aqui, como você pediu. Aí disse, coloque na minha costa. Aí colocou na minha costa e saiu do quarto. Eu apaguei. A minha esposa acha até que eu já tinha ido, porque eu apaguei, eu não conseguia dormir, eu dormi a noite toda, acordei sem dor na costa, acordei sem enxaqueca, com fome e queria tomar um banho. E entrei no banheiro com tudo, tomei um banho. Aí vocês podem ver num vídeo, ela saiu no outro dia, ela saiu para fazer uma consulta, que ela estava consultando, e eu fiquei. Nesse dia, eu peguei um rodo, peguei 1 litro de álcool, coloquei um pano no rodo, e vocês vão rir muito, eu vou te mandar esse vídeo. Porque quando ela chegou, eu estava limpando a sala, passando álcool na sala, que eu não aguentava, eu não gosto de sujeira, né? Então, hoje, por exemplo, foi um dia muito duro lá em casa. Fax. Faxina. Eu ia dizer de sábado. Aí eu
limpando, passando álcool na sala. Foi quando ela chegou, ela ficou abismada, ela pegou o celular, por isso que existe esse vídeo. E eu estava cantando já parte do hino que eu cantei na festa. Sim. Porque eu determinei que eu ia participar da festa. Todo ano eu participo da festa cantando, né? Eu sou um dos cantores da festa. E eu estava cantando, estou repreendendo o Covid agora, pela fé, sai, vai embora, pelo poder do sangue de... Aí eu digo, aí ela gravou. Aí eu com o rodo, até é engraçado que na hora que eu com o braço aqui, porque eu não podia tirar a agulha do braço, ficava todo o tempo, que no outro dia, todo dia vinha um soro, né? Aquele braço, então eu estava ali, com aquele preparo, e com o rodo aqui, e com o braço assim. Vocês vão rir muito quando ver. E cantando, e na hora que ela chegou, abriu a porta, filho, o que você está fazendo? E começou a gravar, e eu comecei a cantar um pedaço desse hino. Estou repreendendo o Covid, aí comecei. Rapaz, ela mandou depois para alguns amigos, e, cara, o pastor Ziel, né, Ziel Neves, ele riu muito. Porque é engraçado que na hora que eu estou cantando, o rodo quebrou. Aí eu comecei a rir. Fazia tempo que eu não ria, né? Fazia tempo que eu estava com Covid, e de repente fui ficando curado. O Romy Kelly, quando chegou em casa, disse assim, nossa, é a última injeção hoje, né? Então, me furou a última, é a última mesmo. Mas eu estou achando que esse remédio nenhum foi outra coisa. Mas vai contar isso para uma pessoa, né? Sim. Que não vai entender que não comunga da mesma fé que a gente. Milagre, né? Mas eu creio que foi o óleo ungido. E o meu sogro fez uma oração, depois mandaram um vídeo, ele orando na casa dele, determinando a cura. Ele tem 93 anos, né? É um grande amigo mesmo. Pedro Seraveira, é presbítero. Pedro Serafim de Jesus. Legal. Foi meu grande companheiro na hora da angústia. Né? Eu ficaria aqui a noite toda. Eu tô percebendo, eu acho que a gente vai ter que ter parte 2. Né? Né? Mudou o clima já, né? Ficou escuro, a gente tá sem luz já. Agora eu lembrei que ela só anda comigo à noite. Então eu vou ter que ir às 7 horas. Mas, claro. Mardoc foi muita história, muitas vivências. E a gente aprende muito aqui, né? Claro. Quer se despedir? Bem... Despedir da galera que está assistindo? Pode ser, claro. Pessoal, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Nos ouviu, né? Nos assistiu. E com esse convidado fantástico aqui, com uma história linda de superação. Obrigado. Mais uma vez agradecemos. E esse foi mais um DS Podcast. Valeu. Legal. Se inscreva no nosso canal. Você pode encontrar no YouTube. Pode seguir a gente no Instagram e no Spotify também. Então é isso, um grande abraço e até o próximo episódio.